3 Didi, 20 Bidu. 5 David, 10 Lucas Crispim, 91 Murilo Rangel, 21 Vagninho, 32 Matheus Souza, 35 para Renanzinho. Muito bem, se você vai pintar, pinta na Saci, uma marca que faz você se sentir em casa, que tem sempre um serviço exclusivo para ajudar na hora de pintar, decorar ou renovar as suas paredes. Um exemplo, a consultoria de cores é um serviço exclusivo oferecido pela Saci e o objetivo é um só, demonstrar para você a importância e a diferença que as tintas certas fazem em qualquer ambiente. E como isso acontece? Um dos consultores da equipe da Saci vai até você e te ajuda a colorir o seu ambiente com um leque de cores e ferramentas de simulação. E o melhor, hein? Com as maiores marcas de tintas do Brasil, Coral e Souvenir, e tem mais. Na Saci tem todo tipo de tinta: imobiliária, industrial, automotiva, impermeabilizantes, produtos para proteção de madeira e acessórios para qualquer fase da sua obra. Vai pintar? Pinta na Saci. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. Juventude também confirmado, Marquinhos. Ou não, o Juventude ainda não está pronto. Está pronto. Opa, vamos lá. 1 Luiz Carlos, 2 Luiz Ricardo, 3 Augusto, 4 para Emerson, meia dúzia Eltinho, 5 para João Paulo, 8 para Gabriel Bispo, 10 Renato Cajá, 7 Capixaba, 9 para Rafael Grampola e 11 para Mateuzinho. E lembrando que você tem à sua disposição a pizza do Ponto 10 Restaurante, pedindo pelo WhatsApp. Mande a sua mensagem 974106068 e receba em casa a melhor pizza de Campinas pelo WhatsApp 974106068. Cerveja gelada, saboroso chopp artesanal Campinas e muito mais. Uma pizza com 8 pedaços, você paga só R$ 34,99. Mande um WhatsApp e confira os sabores. 974106068. Carlos Batista, tudo pronto para o último compromisso da Bezona 2020, Batistão? Sim, vamos, portanto, para o último compromisso, né? A partida marcada para 21h30. Começa hoje, só vai terminar amanhã. Mas definitivamente vamos encerrar a temporada 2020 para começar a temporada 2021. Em determinado momento chegamos até a pensar de que isso não seria possível, né? Futebol em lockdown, aquela coisa toda, mas aí o futebol retornou e chegamos vivos, graças a Deus, até a final da temporada. Então daqui a pouco bola rolando e a última jornada da temporada 2020, Júlio. Muito bem, na sequência vem então Carlos Batista e toda a equipe da Rádio Bandeirantes para Guarani e Juventude, o último compromisso da Série B 2020. Volto segunda-feira, hein? Repercutindo tudo sobre Série B e trazendo o campeão da Libertadores. Boa sorte ao Bugre, grande abraço. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time no gramado,
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. 21h30, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa. É a última partida da Série B, a Bezona 2020. Guarani e Juventude vão correr atrás da bola e aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som do jogo. Falamos para Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. É mais emoção pra você. muito mais emoção. Em futebol na Bambambam. E aqui no ar da Bandeirantes, as vozes que farão a grande jornada esportiva para você. Começamos com o destaque do Guarani, repórter Bandeirantes Marcos Aloysio Cobrão. Diz aí, Marquinhos. É, como você disse, Batista, chegamos vivos. Última rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani estará enfrentando a equipe do Juventude. Para o Guarani não vale nada, a não ser uma observação daqueles atletas que poderão ficar para a sequência da temporada, entre aspas, temporada 2021, que vai começar agora com o Campeonato Paulista. Felipe Conceição deverá se despedir hoje de forma oficial. Vai ser treinador da equipe do Cruzeiro. A diretoria do Guarani já foi comunicada. Sobre o time, o treinador terá a volta de Lucas Crispim, jogador que cumpriu suspensão, mas não terá Marcelo e Eliel, jogadores que estão suspensos. E agora destaques e informações iniciais falando do adversário do Guarani esta noite, o time do Juventude. Diz aí, Marquinhos. Além de vencer a equipe do Guarani para conquistar o acesso, o Juventude também vai ter que vencer o CSA. Mas como, Batista? Tem uma multa do CSA aí de 1 milhão.
para os jogadores do Guarani, né, vencerem a equipe do Juventude. Multa não, prêmio, né? Aliás, um prêmio, é verdade. Falei, é um container de dinheiro, Batista. E aí realmente é uma situação que o Juventude terá que enfrentar. Para a partida de hoje, Pintado não terá Wellington, atleta vetado pelo departamento médico, e Marcelo Carné está suspenso, não vai para o jogo. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Batistão? Muito obrigado, Marquinhos, para você também. Aqui na Bandeirantes, a opinião em dose dupla. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes e o seu destaque diz aí, Gleger. Boa noite, Batista. Um abraço para você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, é um jogão de bola, né? Guarani, olha aqui, que quantia de dinheiro, hein? Realmente 1 milhão para vencer uma partida como essa, uma partida importante, né, para o Juventude que vem aí buscando o seu acesso. Tem no banco de reservas um cara muito competente, que é o Pintado, um cara que eu respeito. É um time que tecnicamente, se nós fizermos aqui uma análise, é mediano, né? Mas com toda a competência, o Juventude chega aí na última rodada buscando o acesso. Eu quero dizer o seguinte, o Guarani, jogando dentro do brinco de ouro, claro que tem o problema, a saída do treinador, claro que tem isso tudo. Mas o que é o mais importante? É um time que está em evolução, demonstrou isso na última partida. Tem a volta de alguns jogadores importantes, e aqui é o caso do Bidu, né, que é um jogador, sem dúvida nenhuma, fez falta no sistema defensivo do Guarani. E Matheus Souza, o menino Matheus Souza recebe mais uma oportunidade. Tudo para ser um grande jogo, viu, Batistão? E eu tô botando fé no Guarani. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, abraço, boa noite. Abraço, Batista. Boa noite para você, boa noite para os amigos da Bandeirantes. Independentemente do tamanho da mala ou do baú branco, independentemente disso, a palavra é dignidade. É a camisa do Guarani que estará em campo. Claro que a motivação do Juventude é muito maior. Ele joga pelo acesso, depende só de si, mas o Guarani tenho certeza, independentemente da premiação, mesmo que ela não existisse, que vai fazer um jogo no pau. E o Felipe Conceição, claro, ainda não podendo contar com todo mundo, mas dentro daquilo que estava disponível, ele monta um time forte, ele monta um time competitivo e ele tem alguns jogadores decisivos aí, como o Bidu, como o Murilo Rangel, como o Lucas Crispim, como o Vagninho, entre outros. Então o Juventude, se quiser sair daqui hoje, promovido à primeira divisão, terá que jogar muita bola. Do contrário, a festa poderá virar de eixo e de região e subir no mapa e ir lá para Maceió. Daqui a pouco a bola rola, a partida marcada para 21 horas e 30 minutos. É o jogo que começa hoje e só termina amanhã. E agora o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi, Lupe, é com você! Oi, Batista, boa noite, grande abraço para você e para todos que acompanham a Rádio Bandeirantes. Macaca goleou o Figueirense pelo placar de 7-2 no Orlando Scarpelli, em Santa Catarina. O artilheiro da noite foi Moisés, que marcou 3 gols e ele tem contrato até o fim do Campeonato Paulista de 2021, mas não deve permanecer. O foco agora é a nova temporada. A diretoria corre atrás de reforços e também em renovações, principalmente de Camilo e Bruno Rodrigues. Ótimo trabalho e boa transmissão, Batista. Valeu, Lupe, muito obrigado. E agora chegando com os detalhes, as informações, o futebol no Brasil e no mundo. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes. Alô, alô, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Batista, um abraço pra você, um abraço a todos da equipe, aos amigos da Bandeirantes, olha, no Brasil e no mundo, hein, é comigo. Tá aqui o prontuário do Felipe Conceição, é o arquivo dele, ó, número de jogos, tudo certinho, hoje é o último dele, até agora tá aqui, ó, 23 jogos, 11 vitórias, 4 empates, 8 derrotas, nas mãos dele, agora ele marcou 30, sofreu 29, saldo de 1.
Tá aqui a data que ele chegou, qual era a classificação, do jeito que tava, é isso aí. Aquele babado todo que vocês sabem. O nosso WhatsApp, manda pra mim, por favor, vou falar o seu nome, sua cidade, seu bairro. É o 97102 1493. Ó, o cara voltou de férias, Joels Cardoso. Não tá aparecendo na tela, mas já tá fazendo sinal pra faturar. Meus amigos, eu volto já, no Em Dia com a Bola, 21h16. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponto 10 Restaurante, o melhor self-service, todos os dias com grande variedade e qualidade. Peça pelo iFood ou Rappi e receba na sua casa. Ponto 10 Restaurante, Rua Boa Ventura do Amaral, 788 Centro Campinas. Telefone 3234-4390. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo, você só encontra na Luitex. Então, muito bem, Raçado pelo Tigrão, amanhã a partir das 10 horas, hein? 10 horas a partir de amanhã, 10 da manhã, grande cobertura final da Libertadores, Palmeiras e Santos no Maracanã. O jogo às 17, terminou empatado, prorrogação. Continua o empate, é pênalti. E o Milton Neves acabou de ligar aqui, falou que vai dar Palmeiras, hein? Ora, a Série B, hoje, Figueirense 2.7, Sampaio Correia 1, Oeste 0. Terminou, Botafogo 0, Operário 1. Quer dizer, Botafogo terminou daquele jeito, hein? E o Cuiabá também, o Cuiabá mais um pouco não subia, terminou. CRB 4, Cuiabá 1. Cuiabá com 61 subiu. Foi o terceiro, né? Então vamos fazer o seguinte, no giro do placar, quando o amigo Batista girar o placar, eu vou informar quem é que está ficando com o título, América Mineiro ou Chapecoense. O Avaí joga lá com a América Mineiro, Independência, e Chapecoense recebe o Confiança. E quem é que está subindo? Juventude ou o CSA? CSA que pega o Náutico em Recife, também começando 21h30, ou se é o Avaí. O Avaí, repito, que pega o América lá, tá bom? É o final da Bezona, hein? Final, hoje é final. Olha, calendário apertadíssimo. Fevereiro não tem jogo, mas vai começar depois os estaduais, Copa do Brasil, vai começar a Libertadores, a Sul-Americana. Olha, de começo de março até final de novembro. Seu Batista, vai ter jogo pra chuchu. E aqui na Band você ficou em dia com a bola, em nome de Luitex, máquinas e ferramentas. Futebol é com a Bandeirantes. Uma paixão nacional é o futebol, outra paixão são ferramentas. Na Luitex, você encontra ferramentas elétricas Bosch com os melhores preços da nossa região. Em seu estoque, conta com mais de 120 mil itens das melhores marcas do mercado à pronta entrega. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas, equipamentos e ferramentas. Visite uma de nossas 4 lojas ou compre pelo site luitex.com.br. Compre tranquilo, são mais de 50 anos de tradição. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes! Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele,
Vai comigo! Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio, por isso estou aqui. No comando da liderança do Rádio Esportivo de Campinas e do Brasil. Times escalados e definidos, escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Felipe Conceição definiu, você confere aí na Bandeirantes. 27, Gabriel Mesquita. 17, Pablo. 33, Romércio. 53, Didi. E 20 para Bidu. 5, David. 10, Lucas Crispim. 91, Murilo Rangel. 21, Vagninho. 32, Matheus Souza. 35, Renanzinho. Gabriel Mesquita, Pablo, Romércio, Didi e Bidu. David, Crispim, Murilo Rangel, Vagninho, Matheus Souza e Renanzinho. No banco, 1, Rafael Pim. 25 para Lucas Cardoso. 31, Vitor Ramon. 42, Titi. 46, Bruno Bianconi. 44, Matheus Ludic. 41, Alain. 98, Rickson. 45, Caio. 22 para Bruno Sávio. E 9 para Rafa Costa. Bandeirantes. Juventude do técnico Pintado, que quer voltar para a elite do futebol brasileiro. 1, Luiz Carlos. 2, Luiz Ricardo. 3, Augusto. 4, Emerson. Meia dúzia, Eltinho. 5, João Paulo. 8 para Gabriel Bispo. 10, Renato Cajá. 7, Capixaba. 9, Rafael Grampola. 11, Mateuzinho. Luiz Carlos, Luiz Ricardo, Augusto, Emerson e Eltinho. João Paulo, Gabriel Bispo e Renato Cajá. Capixaba, Rafael Grampola e Mateuzinho. No banco, William, 12, Igor, 13, Neri Barbeiro, 14, Tartá vai com a 15, Helder, 16, Neto, 17, Bochecha vai com a 18, Roberto, 19, Rogério, 20, 21, Everton e 22 para Bambam. Arbitragem do jogo. Trio Carioca, Bruno Ayrton de Araújo. Assistente 1, Michel Correia. E o número 2, Silbert Faria Siskin. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone, 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirante, a rádio que tem opinião. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Amigos da Bandeirantes, um jogo interessante, né? Tá aí o Juventude buscando uma das vagas. O Guarani sempre muito forte, jogando em seus domínios, brinco de ouro. Gleger. Eu acho que... Oi. Deixa eu ouvir o Felipe Conceição, treinador ainda do Guarani, claro, vai responder sobre a sua permanência. Vamos ouvi-lo. Tem mais um jogo importante, não aspirando alguma coisa no campeonato, mas sim pelo que construímos, né? Padrão da equipe, tudo que a gente fez pelo Guarani nessa caminhada da Série B, a gente vai procurar fazer nesse jogo e buscar a vitória. E depois do futuro. Tem a coletiva depois do jogo. Aí o técnico Felipe Conceição falando que depois tem a coletiva sobre o futuro.
Ô, Gleger, lá em Arioca, falaria assim, ó, onde tem fumaça... Tem fogo. É isso aí. Não adianta. Realmente, já foi, né? Tá indo o Felipe. Mas é um cara muito competente, tá? Muito competente. Aliás, jogando dentro aí do Brinco de Ouro, o padrão de jogo, a estratégia do jogo do Felipe sempre foi muito boa. O Guarani vai pra cima do Juventude, tá? Claro que tem aí a mala branca, tem um bichinho extra, é sempre muito importante. E, ô Tigrão, tô esperando um Guarani pra cima desse Juventude. Não dá pra ser diferente, né, Tigrão? O que você tá achando? Eu acho também, viu, Gleger? Eu acho que o Guarani é franco atirador, é cumpridor de tabela hoje. O peso sobre os ombros do Juventude é muito grande. Eu acho que o Guarani sai atirando, sai para dentro, espera o resultado, tem um prêmio extra que é importante, mas acima de tudo, dignidade com um time bem montado aí pelo Felipe Conceição. Claro que nas circunstâncias da partida, dentro de todas as dificuldades. Eu acho que a parte psicológica pode prejudicar o Juventude, essa tranquilidade do Guarani, claro também de querer um prêmio extra, de querer fechar bem a competição, ela pode fazer com que o Guarani tenha um futebol mais produtivo. Pô, mas o outro joga pelo acesso, é o jogo do ano, é o jogo da vida. Isso pode influenciar, dependendo da cabeça dos caras, às vezes ajuda, e às vezes atrapalha. Eu só tenho a dizer que o Juventude, para sair promovido à primeira divisão hoje do Brinco de Ouro, ele terá que jogar muito mais do que vem jogando até agora. Senão, o eixo da festa vira para Maceió e sobe o CSA. Tá tudo pronto, a bola vai rolar no Brinco de Ouro da Princesa. E quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Carlos Batista. Muito obrigado, tá aí Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, e Gleger Zorzin, comentaristas da Rádio Bandeirantes, traçando as possibilidades de Guarani e Juventude, que vão medir forças daqui a pouco no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Um jogo que vale muito para o time do Juventude, que necessita da vitória para subir. Hoje ele é o 4º colocado, mas o CSA, que é o concorrente, informação de bastidor, que mandou aí uma premiação, a chamada Mala Branca, que é permitido, né, a Mala Branca, para que o Guarani vença o Juventude. Ao Guarani, o jogo vale apenas e tão somente no sentido do Bugre conseguir a vitória. E aí torcer para que o Bragantino faça uma boa campanha na Série A do Campeonato Brasileiro e assim abrindo uma vaga para a Copa do Brasil. Este é o objetivo do time do Guarani nesta partida que começa dentro de instantes após 1 minuto de silêncio. Uma homenagem da CBF às vítimas do novo coronavírus. Horas e 30 minutos, marcou o sinal da Rádio Bandeirantes, tudo pronto. A saída de bola pertence ao time do Guarani, que vem de verde, integralmente de verde, para enfrentar o Juventude, hoje todo de branco. Saída de bola pertence ao time do Guarani. E atenção, torcedor, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda, este é o meu jeito de contar a história do jogo. Além desta partida, Edu Pinheiro também estará de olho em 2 jogos, o da Chapecoense e do América, para saber quem será o campeão da Série B, a Bezona. Pontos corridos tem isso, né? A CBF teve que fazer 2 troféus, encaminhando um para cada lugar, onde tem os jogos decisivos. Ambos os times estão com 70 pontos, portanto precisando aí, né, do último momento para saber quem vai ser o campeão. A partida não começa porque o jogo do CSA também não começou. Então eles estão se comunicando através do WhatsApp, e as 2 partidas, os 2 jogos que estão entrelaçados pelo objetivo, precisam começar ao mesmo tempo. Batista.
Pois não, Edu. Então, sabe o que acontece? Olha, nós temos um grande ouvinte aqui, Jonas de Jesus. Ele faz aniversário domingo. E ele tá pedindo aquele tradicional nosso, né? Jonas, feliz aniversário, parabéns, Jonas de Jesus. Afinal de contas, atenção, o ser humano nasceu pra ser feliz. Sensacional. Sensacional. O seu saiu turbinado, me desculpa, mas o seu saiu turbinado, hein? Saiu não teve ensaio, né, Edu? Então amanhã, todos às 6 da manhã, aqui na emissora, para ensaiar sobre... Quando? Dar parabéns. Quando? Amanhã. Amanhã? Aliás, por falar em aniversário, Alexandre Lixa Pinheiro me mandou uma mensagem falando do seu aniversário, viu, Edu? Oh, muito obrigado, meu querido tio. O que é isso? Ele falou: aê, ô Batista, tô lembrando você aí do aniversário do meu sobrinho filho, ele disse, sobrinho filho. Verdade, nossa, devo muito a ele, gratidão eterna ao meu tio Lixa. E olha, muito obrigado a todos da equipe pelo carinho, aos ouvintes aqui, já no jogo da ponte aqui. Você é capricorniano também, Edu? Não, eu tô na divisa, eu sou aquário mesmo. Você já é o próximo, né? Já é o próximo, mas fica divisa, né? Aquário ali. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Olha, Batista, não começou só Paraná e o Cruzeiro, só começou Paraná e Cruzeiro. Começou Brasil de Pelotas e Vitória. Os demais envolvidos com o título, América e Chapecoense. E os do acesso aí, nada começou. Você sabe que eu convivi muito com isso, né, Batistão? Quando um time precisa de um resultado, os caras seguram aqui para ver o que tem que fazer, né? Fica aquele rolo danado. E uma vez teve o presidente do clube, ele entrou no vestiário e falou assim: ó, Glega, ó, simula aí no aquecimento uma contusão aí no tornozelo. E nós vamos falar que o médico vai fazer uma avaliação pra gente retardar um pouco, pra gente ver lá na Série C do Campeonato Brasileiro. O que aconteceu? Eu comecei a simular, daqui a pouco o árbitro pediu para que a maca da ambulância fosse me buscar para levar para o hospital. Ou seja, não deu para fazer absolutamente nada. O migué que nós estávamos tentando dar, não conseguimos forjar aí com a arbitragem, porque o cara queria que eu saísse de maca na ambulância. Dar os parabéns aqui mais uma vez para o Marcos Luiz, o Carlos Cereto colocou no Instagram dele, também no Twitter, os parabéns pelo furo jornalístico. Quem anunciou que o Felipe Conceição estava deixando o Guarani foi o Marcos Luiz. Ele, ao longo de toda essa semana, vem trazendo essa informação. Muita gente duvidou, né? Alguns disseram que era especulação, que o Marquinhos estava especulando. Mas aí aconteceu, né? O Gustavo Biano acaba de mandar aqui uma mensagem. Ele está lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, tentou inclusive entrevistar, na entrevista de início, o Felipe Conceição sobre a sua saída, mas o Felipe Conceição disse que vai falar somente na entrevista coletiva. Então isso significa que assim terminar o jogo, ele vai dar uma entrevista coletiva para falar do jogo, mas também para falar da saída dele, assumindo, portanto, na sequência o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Parabéns, hein, Marquinhos? Valeu, Batista. Isso é fruto do trabalho de toda a equipe, né, Batista? Você na nossa retaguarda, nos auxiliando, o Júlio também na produção, todo mundo. Valeu. Parabéns para todo mundo. Apita o árbitro. A bola está rolando no brinco. Carlos Batista. Vou eu de novo, o microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo no Brinco, o time do Guarani atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, 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 vai Bugre! Hoje sempre Guarani, começa o jogo no Brinco de Ouro. O time do Guarani tentou uma estocada, a primeira do jogo pela esquerda, o árbitro parou, marcou falta. Falta cobrada, a bola volta com o Didi, ele domina no campo de defesa, virando pela direita, vem Pablo, bate, ele perto da direita, levantamento, bola espichada lá pela ponta direita para Crispim, ele gira em cima do próprio eixo, tentou o giro, tentou a tabela, chega a marcação, a bola saiu. Foi embora para fora, para a linha lateral.
Último toque do Guarani, portanto é arremesso lateral para o time do Juventude. Vem Eltinho para fazer a reposição no campo de retaguarda. Cobrando e tocando atrás, o time do Juventude tenta a saída. Guarani marca pela direita. Vem Mateuzinho, tentou levar em cima da marcação. O árbitro parou, marcou a saída pela linha lateral. É novo arremesso pela esquerda para o time do Juventude bater. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos, escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. Comecinho do jogo, último jogo do Felipe Conceição. 3 meses e meio, não vai chegar a 4 meses no comando do time do Guarani. Vem pra bola Eltinho, cobrança de arremesso lateral pro Juventude, mandou na área, vem lá atrás, de cabeça para afastar, tira David. Pra linha lateral, em cobrança de arremesso pela esquerda, Eltinho vai de novo para fazer a reposição lá pela esquerda, vai usar a força do braço, time branco dentro da grande área, feito o levantamento, a bola pipocou, veio na bicicleta, numa puxeta, né, o Capixaba errou o gol, mandou pra fora pela linha de fundo, é tiro de meta pro Guarani bater. Mas ele fez o correto, né, Batista? Não tinha ali tempo pra girar o corpo, tentou a meia bicicleta na frente da zaga, ela passou à direita do Gabriel Mesquita, foi embora, só tiro de meta. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. 3 minutos passados, primeiro tempo, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador. Wagner aterrado, falta nele, o árbitro marca, cobra o time do Guarani, tem pressa, bate Bidu, levanta no campo de ataque, deu rebote, voltou para Murilo Rangel, tentou enfiar a bola na área, saiu lá atrás, Luiz Carlos com os pés, dominando o goleiro do time do Juventude. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Bidu no peito e na grama, domina, engana a marcação em cima do Renato Cajaiga, recua para Didi no campo de defesa, pela meia direita para Romércio, ele trabalha na zaga central de perna direita, entregando para Pablo, tenta na frente a tabela pela direita, a bola volta com David, recua para Didi, ele domina no campo de defesa, soltando para Bidu, que linda enfiada de bola, veio para a bola Murilo Rangel, para Wagner, o pé canhoto, bateu e defendeu Luiz Carlos. Que defesa espetacular! O Murilo Rangel enviou a bola para Wagninho. Ele entrou na área para fazer o gol. Meteu o pé canhoto e defendeu Luiz Carlos. Uma defesa espetacular, Marcos Luiz. Mostrou que é um time que quer subir, Batista. Escanteio, Crispim vai bater. Crispim levantou a bola na área. Vem Luiz Carlos de soco, afastou, tirou, voltou Pablo, dominou o pé direito, levantou a bola na área. Vem, tira. Afasta de cabeça, tira lá atrás Luiz Ricardo. É escanteio para o Guarani bater. Segundo escanteio e a defesa do Luiz Carlos simplesmente espetacular. Mais uma vez, Lucas Crispim vai para a cobrança. Crispim autorizado, cobrou o escanteio, rasteiro, bola na área para Murilo Rangel, furou. Mas a bola sobrou pela direita, Didi faz o lançamento lá dentro da grande área. Chega, tira, afasta de qualquer jeito João Paulo, mas a bola volta com o time do Guarani. Na frente, Murilo Rangel pela direita, se manda, tenta a passagem em cima da marcação pela direita. Matheus Souza perdeu. Olha o contragolpe no time do Juventude, que precisa vencer o jogo para ser o campeão. Rolando pela esquerda, Eltinho toca a bola por dentro para Gabriel Bispo, tentou o lançamento aberto, chega Pablo para tirar. É arremesso lateral pela esquerda, campo de ataque, vem para fazer a cobrança. Vai tomando posição o time do Juventude, pinta na Saci, pintou o gol de Edu. Olha, a Chapecoense vai ficando com o título, hein? Gol da Chapecoense, Chapecoense 1, Confiança 0. Grampola aí, enfiou para Mateuzinho, pé canhoto, cruzou na área, vem Bidu. Rasga, tira.
da entrada da pequena área, veio deslizando, tocou na bola, jogou para fora pela linha de fundo, ataque promissor do time do Juventude, é escanteio para o Juventude bater. Na dividida, o Bidu foi o último jogador a tocar na bola, funcionando como zagueiro, escanteio para o Juventude, Cajá vai bater. Cajá está autorizado na cobrança de escanteio, zagueirada na área, fez o levantamento com efeito, tirou, veio Luiz Ricardo, a bola voltou, sobrou o Capixaba, girou e escapou, entrou na área do drible, pé direito, cruzou na área, não conseguiu dominar. Luiz Ricardo tira, afasta lá atrás a retaguarda bugrina, a bola vai para fora, Bidu tentou evitar a saída na linha lateral, não conseguiu, é arremesso para o Juventude. Renanzinho, né? E o jogo está parado. É o Renanzinho, Batista, tá caído ali na dividida, levou a pior, jogador da base da equipe do Guarani, dividida foi com o Capixaba. Pior para o Renanzinho, que sente ali o tornozelo direito. Chapecoense vai ficando com o título. Edu Pinheiro informou. Pintou para Saci Tintas. Pinta na Saci, pintou gol onde? Você vê que coisa, Chapecoense fez o gol, o América faz também. Gol do América Mineiro Independência. América Mineiro 1, Avaí 0. América Mineiro, nesse momento, no critério Gols Pro, está ficando com o título. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Domina Capixaba no meio de dois. Tentou a passagem, caiu, recupera. Vem Didi dominando para o time do Guarani, para Murilo Rangel. Ele bate de perna direita, levanta no campo de ataque. Chegou o Mateuzinho, tocou a bola de cabeça. A bola voltou, louco. David foi pro solo, uma entrada violentíssima. O árbitro meteu a mão no cartão, vai sair cartão amarelo, está caído o jogador do Guarani, Marquinhos. Me parece que o cartão aqui foi pro Gabriel Bispo, ele, né, Batista? Número 8, na dividida com o David, jogador da equipe do Guarani, foi maldoso e aí advertido pelo árbitro número 8 do Juventude. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 8 minutos e meio passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Juventude 0, alô, Edu Pinheiro. Sim, chefe, é o seguinte, Náutico e CSA 0-0, Paraná e Cruzeiro 0-0, nesse momento vai subindo o Juventude, hein? Vai subindo o Juventude, um abraço lá de Serra Negra pro Lucas e o seu pai, o Alex. Está muito bravo com a saída do Felipe Conceição. Jonas de Jesus, aniversariante do domingo, falamos aqui. O Lucas, lá de Arroio Grande, Rio Grande do Sul. E o Flávio Piva, lá do Flamboyant. Grande abraço a todos vocês. Muito obrigado. Vai mandando mensagens no WhatsApp da Rádio Bandeirantes 97102 1493 97102 1493. É o nosso WhatsApp. Domina Didi, o time do Guarani sai jogando no campo de defesa, centraliza a jogada pela direita, Romesso sai da zaga central, solta o jogo na segunda metade do círculo central para David, ele rola pelo comando para Vagninho, volta para Bidu pela esquerda, carrega pela meia, enviou na velocidade da bola para Rangel, ele volta a bola pela esquerda para Renanzinho, escapa da marcação, se manda lá pela ponta, vai para cima, vai com tudo, tentou enviar a bola na área, não conseguiu, tira, afasta a retaguarda, a bola saiu, mas o árbitro alegou um toque do Renanzinho. Então é tiro de meta para o Guarani bater. E o Guarani... Aliás, pro time do Juventude bater. É verdade, Batista. Agora o Guarani também mostrou pro Juventude que não tá de brincadeira, né? Tenta jogar forte, principalmente com o Renanzinho. 0-0 o jogo. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas. 4 lojas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 10:30 passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro em Campinas, Guarani 0, Juventude 0. Bom, é o seguinte, América Mineiro 1, Avaí 0 e Náutico 0, CSA 0.
Olha, vai ficando com o título o América e o Juventude com esses resultados vai subindo. Um abraço para o Tony Flamenguista lá de Hortolândia e o final 71-52, mandando um abraço a toda a equipe. Nosso muito obrigado. Domina o time do Guarani, Pablo pela direita para Crispim, ele sai da lateral, se envia, vem por dentro, levantou a bola na área, penetrou, Vagninho caiu, vai para a área, pediu pênalti, o árbitro não marcou. Achei que não foi nada, hein, Batista? Alegou um toque de braço, entendeu? Ele tocou, ele ajeitou no braço na hora da definição da jogada. E o árbitro, portanto, pegou a irregularidade do Vagninho. Pra mim não aconteceu absolutamente nada. O Vagninho até que tentou cavar um pênalti, mas não foi nada, Batista. Segue o jogo. E aí, ô Gleiger, o que você achou aí desse lance? Absolutamente nada, Batista. E pra você, Tigrão, achou que foi pênalti? Não. Quero mandar um grande abraço aqui pro Toninho. Alô, Toninho da Intercar, muito obrigado. Ele mandou uma mensagem: boa noite, Batista. Peço a você que mande as condolências ao nosso amigo, a sua filha Tusa, e ao amigo Edmilson Polizel, conhecido por Sete Armoco. As condolências, a nossa saudade a essa pessoa maravilhosa que Deus levou tão cedo. Obrigado. Grave para mim, por favor. Boa transmissão. Muito obrigado, Toninho. Um abraço para você. Então, as nossas condolências. Bola parada, o time do Juventude vem para a cobrança de falta. Momento de expectativa, 12 minutos passados do primeiro tempo, 0-0. Vem o time do Juventude todo de branco para a batida com o Renato Cajá. Partiu, pé canhoto, lançou na área. Luiz Ricardo, jogada ensaiada. Bola na área, Luiz Ricardo desviando. Ela foi embora para fora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Jogada ensaiada para tentar surpreender o Gabriel Mesquita. Não deu, o Guarani tenta o contra-ataque. Placar de 0-0, o time do Guarani se manda, vai para a área pela direita, vem Crispim, pé direito, bateu cruzado em cima da marcação, tira, vem no contra-golpe, Mateuzinho, recolhe puxando o contra-golpe do time do Juventude, empatando o jogo, placar de 0-0, volta para Bispo, ele atravessa uma bola da esquerda para a direita, de uma extremidade a outra, Capixaba domina, recua, vem pela direita, Luiz Ricardo, trabalha na peta direita, rola atrás, vem, recebe, ajeita Augusto para fazer o passe, prefere o recuo mais seguro, jogou a bola de segurança lá para dentro da grande área para Luiz Carlos, ele sai dominando o goleiro com os pés, levanta no campo de ataque, tira Bidu, no rebote a bola sobrou dentro do círculo central, vem Gabriel Bispo, domina, enfia o jogo para Mateuzinho, enfiou o pé canhoto, tentou cruzar, explodiu no corpo de Pablo, vai embora para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, campo de ataque favorável ao time do Juventude, placar de 0-0, resultado que vai dando, portanto, um acesso ao time do Juventude, mas tem muito jogo ainda pela frente. É o Tinho, autorizado, cobrando arremesso lateral, soltou na frente, pegou de volta, tocou para Mateuzinho, cruzou na área, Romércio tira, bate de perna direita, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso pela esquerda para o time do Juventude, vem para a bola, é o Tinho, autorizado para fazer a reposição, faz o lançamento no fundo do campo pela esquerda para Mateuzinho, cruzou na área, subiu Gabriel Mesquita, foi lá em cima, pegou firme, sem rebote, Marquinhos. E tinha a proteção do Romércio, né? Experiente, zagueiro da equipe do Guarani, seguro Gabriel Mesquita, que deve ser o titular no Campeonato Paulista, Batista. O craque do jogo em todas as transmissões de futebol pela Rádio Bandeirantes. Vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. Arremesso lateral, Crispim tem pressa, cobra, toca para Pablo, para David, volta no Pablo, soltando para Crispim, que vem para fazer a armação da jogada pela direita, lançou para Vagninho, opa, falta nele, Emerson chegou firme, o quarto zagueiro do time do Juventude para matar a jogada. E quase mata o Vagninho. É falta, campo de ataque para o Guarani bater. É o tipo de jogada, Batista, que tem que ser advertido pelo árbitro, né? Porque ele pegou ali o tornozelo do Vagninho, e perigoso, porque o Vagninho tinha no tornozelo o tornozelo do apoio. A falta é para o Guarani, 0-0 o jogo. 0-0, bola parada. O time do Guarani vem com Murilo Rangel, o único que se apresenta
para, portanto, fazer a jogada. Time do Guarani vem para o campo de ataque, metendo a zagueirada na área. Murilo Rangel calibra. Partiu, pé canhoto, levantou na área, direto para os braços do Luiz Carlos. Cobrança muito mal executada pelo Murilo Rangel. Contra-golpe armado em cima da Capixaba. Vem pela ponta direita no drible seco. Saiu da marcação. Gira o corpo, tenta a passagem. Marcação, bloqueio com 3. Chegou Crispim. Deu bote, tomou, partiu para cima. Vai na pedalada em cima de Gabriel Pisco. Faz o lançamento no campo de ataque. Vem lá atrás. Luiz Ricardo afasta. E agora contra-golpe da representação do time do Juventude. Renato Cajá. Busca o jogo pela direita no campo de defesa. Bate de perna canhota na jogada invertida. Lançou no campo de ataque para Mateuzinho em cima da marcação. O Guarani tira. Afasta lançamento no campo de ataque. Luiz Ricardo vem de cabeça. Tira. Toca para Renato Cajá. Ele domina em cima da risca. Tá metade do campo tentando levar. Guarani aperta a marcação. Ele recua. Vem para Augusto por dentro, pela meia esquerda no campo de defesa. Vai levando o Emerson. Rola na lateral para Eltinho. Eltinho domina, sai da lateral. Vem por dentro pela meia, mas não faz o jogo na vertical. Recua. Toca na entrada da grande área para Luiz Carlos. Pois não, a informação. Esse Luiz Carlos, goleiro, é aquele que jogou no Guarani. Sabe quem era o preparador de goleiros? Quem? Zorzinho. Luiz Carlos levantou na área. Levantamento lá na frente. Chega o árbitro, parou para marcar uma falta. Camisa 5, João Paulo cometeu a falta. O Crispim está caído, está sentado no círculo central. O árbitro está advertindo à distância o jogador do time do Juventude. É que o João Paulo... Muito falatório, nenhum cartão. É que o João Paulo, Batista, imediatamente tentou levantar o Crispim e o árbitro falou, calma, deu tempo do jogador. E agora a reclamação e ele está pedindo desculpas ali, Batista. Bom, Zorzinho, já que foi treinador do Luiz Carlos, você pode dissertar a respeito do dito cujo? É bom goleiro, Batista, muito bom goleiro. Foi contratado naquele acesso do Guarani, né? Da Série C para a Série B. E é muito bom goleiro. Inclusive fez uma belíssima defesa ali no chute do Wagninha, né? Agora, Juventude abrindo a caixa de ferramenta, hein, Batistão? Domina, vem pra bola, Murilo Rangel, pé direito, bateu cruzado, a bola passa por todo mundo, vai pra fora pela linha de fundo em tiro de meta pro Juventude bater. Bem a estilo Pintado, né? Abrir a caixa de ferramenta. Pintado jogava assim. Aliás, Batista, o Gabriel Bispo, que é o número 8, Pintado jogou muitas vezes com a 8 e batia igualzinho. É, igual um zagueiro que tinha lá em São Joaquim da Barra, né? O Preto Loiro. Preto Loiro? É, todo mundo falava que ele era violento e ele falava... Como é que é o nome dele? Olha, eu não alivio, eu chego duro. Mas violento não. Domina, vem pra bola pela esquerda, Bidu tocou na frente na triangulação, a bola voltou para Murilo Rangel, ele dominou, soltou na ponta canhota, vem Renanzinho, pé direito, levantou na área para ninguém, pra fora pela linha de fundo, a bola se perde, vai saindo, é tiro de meta, campo de defesa pro Juventude. Matheus Souza era o atacante que esperava ali o cruzamento, a bola passou pelo jovem jogador da base, foi embora, tiro de meta, Batista. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Para ter o Café Moraes aí no seu estabelecimento comercial, ligue 3241-7229, acesse cafemorais.com.br. Pois não, Gleger, pode falar, fala que eu te escuto. Não, eu só queria saber como é que é o nome do zagueiro lá, do torneio da cana? Preto Loiro. É porque lá em Airuoca tem um zagueiro que ele chama Jorge Enxadão. Será que bate ou não? É, o Preto Loiro foi um zagueiro lendário que esteve em São Joaquim da Barra. Disputava lá o futebol amador, né? E ele gostava de descolorir a cabeleira. Então, como ele era afrodescendente e gostava de pintar o cabelo de loiro. Então o pessoal colocou o apelido nele de Preto Loiro e assim ninguém conseguia saber o nome dele, né? O apelido era mais forte. Como acontece muito no futebol, né? Muitos jogadores, ninguém sabe o nome, todo mundo sabe somente pelo apelido. É o caso do Pintado, né, Batista? É o caso do Pintado. Qual é o nome do Pintado, hein, Marquinhos? Tá vendo?
Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medal João 303 Campinas, próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. É tempo de análise. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, Itaíraman. Ô Tigrão, e aí Tigrão, estamos quase chegando na metade do primeiro tempo e o jogo placar de 0-0. Depois desse ataque, vem embora o time do Juventude. Luiz Ricardo, pé direito, cruzou na área. Chega em cima da bola, Mateuzinho não conseguiu dominar, ela escape, vai à linha lateral. Ele deu um drible, conseguiu dominar, tocando para Renato Cajá, virou de primeira para Eltinho pela esquerda, perdeu, vem David no encalço, tira, bate de perna direita, joga para fora. A bola não chegou a sair, sobrou com o time do Juventude. O jogo diz aí, Tigrão, 0-0. Jogo extremamente disputado. Dá a impressão que é uma disputa de acesso nessa partida. Que quem vencer sobe. E isso vale só para o Juventude, mas aquele negócio do hipopótamo, rinoceronte, bicho grande, né? Bicho grande. Elefante. São só bichos grandes. Trouxeram o Guarani para a partida como se ele também estivesse disputando o acesso nesses 90 minutos. É um jogo muito brigado, muito equilibrado, onde ligeiramente o Guarani é superior. Inclusive teve até agora a grande chance da partida naquele lance com o Wagninho, numa metida de bola espetacular do Bidu. Jogo muito bom, brigado, competitivo, e aquilo que a gente imaginava que fosse acontecer, já aconteceu. O Juventude, para sair daqui dizendo que está na primeira divisão de Campinas hoje, ele vai ter que jogar muita bola e muito mais do que está jogando até agora. Pintou. Oi, opa, pintou o gol onde? Pinta na Saci, Edu. O América vai confirmando o título, segundo gol em América 2, Avaí 0. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Sabe o nome do pintado, Batista? Achou aí no Google? Achei, o Google me ajudou. Deu uma gulgada aí, Deu uma gulgada. Luiz Carlos de Oliveira Preto. Aí, ó. Entendeu? Tava falando do Preto Loiro, então o sobrenome do pintado é Preto. É isso aí, e é sobrenome, não é apelido não, Luiz Carlos de Oliveira Preto. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Pintado, que é um cara sensacional, hein? Amigo nosso, gente boa pra caramba, competente, treinador competente, campeão do mundo, né? Como volante do São Paulo. E escanteio, a bola foi embora para fora pela linha de fundo, escanteio, vem João Paulo pro Juventude, partiu o pé direito, levantou David na área, chega, tira, Cajá pega o rebote, domina, recua para dentro do círculo central, Eltinho, recua ainda mais, vem Luiz Carlos, quebra a bola, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, subiu a bandeira marcando impedimento, o bandeira marcou impedimento, o time do Juventude estava na banheira, mas esta banheira aí não é boa não, hein, Marquinhos? Ah, é verdade. Qual é a boa, Batista? A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Aê! Batista. Oi, Edu. Só uma informação, no jogo América e Avaí, quando estava 0-0, o alemão perdeu um pênalti, viu? O alemão cobrou um pênalti e o Matheus Cavicchioli, Guarani, pegou. Estava 0-0. Aí o América fez o primeiro e fez o segundo agora. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição.
As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Batista, você falou do pintado, Batista, uma vez no México, eu, Garrafa e Valmir Jorge, vamos fazer São Paulo e Cruz Azul, pintado como treinador. A gente só queria que ele saísse da concentração para nos mostrar a cidade. Tava todo mundo bem, não? Sensacional. Pois não, Tigrão, pode falar. Segundo o gol do América, o goleiro do Avaí ficou só com as penas nas mãos. O tal negócio, né? Goleiro tem que goleirar, goleiro tem que pegar bolas pegáveis, de vez em quando tomar uns frangos. Deola lembrou de você, né, Batista? Sim. É verdade, o Deola me citou no Instagram dele. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. O Gleger falou essa semana que o Deola está no América do Rio, é isso, Gleger? Como Exatamente, América do Rio. E o alemão também está lá, né? O alemão foi contratado pelo América do Rio, exatamente. É isso aí. E fez gol esse... Torzinho. Oi. Dia de jogo na concentração no hotel, almoço antes de ir pro estádio. Os caras serviam frango. Ele falava, manda um ovo pra mim pra eu não acostumar já daqui do hotel. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Guarani 0, Juventude 0. Olha, o Juventude roubou uma bola, Bispo partiu, bico direito na grande área, bateu cruzado, falta! Quando ele chutou foi calçado. Murilo Rangel perdeu uma bola para o Bispo, uma bola perigosa na intermediária. E o árbitro parou, marcou falta para o Juventude bater, Marcos Luiz. E foi advertido ali pelo árbitro da partida, o Murilo Rangel, né, Batista? Porque foi uma falta desnecessária, poderia ter machucado o jogador do Juventude. A falta está marcada e o João Paulo está ali perto para bater. 28 minutos, primeiro tempo, placar de 0-0, é falta, 2 são os candidatos, Renato Cajá e também João Paulo, tomando posição, vem pra bola Cajá, pé canhoto, levantou pra ninguém. Mal, hein? Acho que era uma jogada ensaiada isso aí, né, mas alguém faltou no ensaio, o Pintado fica ali vociferando. Abre os braços, realmente não ficou satisfeito com o que viu. Acho que a jogada ensaiada era com o João Paulo, né, Batista? Pela perna direita, inclinação do corpo. É que o Cajá pega muito bem da perna esquerda também, mas ali ela é melhor para o João Paulo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999471980. Cirúrgica Popular. 29 minutos passados, Gleger, Zorzin, quem é que está melhor no jogo até aqui? Guarani, Juventude 0-0, Gleger. Ô Batista, um jogo muito equilibrado, né? As duas equipes buscando o jogo. Tô gostando da partida. É um jogo, como disse o Tigrão, olha o Juventude aí. Domina o time do Juventude, Mateuzinho se manda, vem pela meia esquerda para fazer o passe centralizado pra Cajá, arrumou o pé canhoto, bateu, é gol! Gol! Juventude! Nossas almas em festa saudam. Na marca de 29 minutos e meio, bola lançada para Cajá, ele dominou, ajeitou e bateu firme, uma canhotaça, fez um golaço mandando a bola no fundo do gol. Renato Cajá, perna mágica para meter a bola no fundo do gol, abre o placar do jogo.
Juventude 1, Guarani 0 e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Jogada trabalhada nas costas do Pablo, que desceu e não voltou para marcar, né, Batista? Aí jogada do Eltinho, meteu a bola no Renato Cajá, levantou a cabeça, ele tem essa característica, perna esquerda, não deu para o Gabriel Mesquita, um golaço, 1-0 Juventude. E aí, Tigrão, golaço, uma bola com muito efeito, a bola rodando, cheia de guizos, meteu na rede, 1-0 para o Juventude. Jogo equilibradíssimo, somente um cara acima da média poderia fazer a diferença. Agora temos um especialista, profundo conhecedor da posição, aqui com a gente para nosso privilégio. Vai falar aqui alguém que só jogou no gol em futebol de botão. Apesar do efeito, achei que o Mesquita erro do Romércio, vem embora o time do Juventude, lançamento feito pela esquerda, Mateuzinho levantou a bola cruzada na área, passa por toda a extensão da grande área, vem Bidu para afastar, e aí Gleger, o goleiro Luiz Carlos, o Gabriel Mesquita falhou em Gleger. Olha, Batista, ele cometeu 2 erros. O primeiro, ele achou, né, que o Cajá poderia meter uma bola ali entre os zagueiros e estava muito adiantado. E o segundo erro, o que acontece? Ele parte, a bola foi muito bem batida, foi um belíssimo chute do Cajá, fazendo muitas curvas, e ele definiu um pouco antes. Ou seja, estava adiantado e também a definição antes de que a bola chegasse até ele, acabou não conseguindo dar o tapa. Ele faz o movimento correto, mas sem chance de qualquer defesa. Domina o time do Guarani, vem centralizado o Crispim, pé direito, bateu, vai embora, por cima do gol, batida de perna direita, uma bola venenosa, passou lambendo o travessão com enorme perigo. Por muito pouco, o Guarani não empata o jogo, Marquinhos. Crispim tentou devolver na mesma moeda, né, Batista? Percebeu que tinha condições para o chute, só que foi na perna direita. O Luiz Carlos observou, ela passou pelo travessão, foi embora. Tiro de meta, 1-0 Juventude. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. Depois dessa arrancada, Crispim, pé direito, bateu cruzado em cima da marcação, a bola explodiu, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso Bugre, autorizado, Pablo cobrando, tocando atrás pela direita no campo de ataque, se manda lá pela ponta direita, vem Crispim, centraliza a jogada, Bidu, arranca, vem por dentro, faz o passe lateralizando a jogada, vem pra bola, dominou, veio o Renanzinho, levantou a bola cruzada na área, vai embora pra fora pela linha de fundo, bateu Souza, meteu a cabeça nela, ela subiu, saiu, é tiro de meta no campo de defesa. Tá acontecendo um princípio de confusão, o que está acontecendo lá nas arquibancadas? É que tem também dirigente do Cruzeiro, né, dirigente ali do Guarani. Realmente a coisa está pegando lá, Batista. Aí me parece que o presidente Ricardo está pedindo calma também. Tá complicado, Batista. Aquilo ali é o seguinte, é uma rádio. E ali é também. Uma rádio de Caxias do Sul. E ali o Assis Eurípides transmitindo o jogo, não é isso? O Assis Eurípides está ali com o crachá do Guarani e jogou uma água, né? Nos profissionais de imprensa. Né? A câmera pegou direitinho o Assis fazendo isso. O profissional tá ali fazendo o trabalho dele, evidentemente que ele está transmitindo o jogo para o público dele. Domina o time do Guarani, vem Vagninho por dentro, tenta levar em cima do primeiro, tentou, dominou, perdeu na sequência, vem encaixar para fazer o passe centralizado, enfia no campo de ataque, tira lá atrás o Guarani. Mas não é aqui em Campinas não, né? Eu já passei um perrengue desgraçado aí em vários locais, aliás lá em Caxias do Sul mesmo. Em jogo lá contra o Juventude, uma ocasião lá, foi um negócio terrível para transmitir o jogo. Depois, me lembro se era o próprio Guarani que fez um gol. Estávamos juntos nessa daí. A gente carregou a mala na calçada. Exatamente. Um negócio terrível lá em Caxias do Sul. Agora, não. Os profissionais da imprensa também estão passando sufoco aqui em Campinas. E não tem torcida, hein?
Não tem torcida, são diretores do Guarani. E vem Capixaba, tentou levar Bidu, chegou por trás, empurrando, o árbitro parou, marcou falta pela direita, falta no campo de ataque para o Juventude bater Marcos Luiz. O Michel Correia, né, que é o assistente número 1, é que marcou a falta ali do Bidu. Chamou a responsabilidade, o árbitro confirmou, falta a favor do Juventude aqui do lado direito, Batista. Falta para o time do Juventude, daqui a pouco eu sigo com o giro do placar. Lubitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lubitex, máquinas e ferramentas. João Paulo, arma a perna direita, vai levantar, bola cruzada na área. Partiu, meteu o pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, tira, afasta Didi, a bola voltou, Mateuzinho queimou pro gol, deu em cima da defesa. Cajá pegou o rebote, bateu, o árbitro parou, marcou falta do Capixaba. Amarelo. Saiu amarelo pro Capixaba, ele cometeu a falta em Vagninho. E o árbitro parou, marcou a falta no campo de defesa. E eu sigo com o giro do placar. 0-0. Aliás, 1-0 para o time do Juventude no Brinco de Ouro. Juventude vai ganhando a partida e vai subindo. E os demais resultados, alô, Edu Pinheiro. Sim, América 2, Avaí 0, gols do Rodolfo e Ademir. Chapecoense 1, Confiança 0, gol do Anselmo Ramon, ex-Guarani. No critério Gols Pro, o América vai ficando com o título e Náutico e CSA empatam 0-0, conforme você disse. Juventude vencendo, depende só dele, o Juventude vai subindo. Cássius Barão e Roberto Constantino, olha quanta honra, muito obrigado pela audiência. E a Lucila avisando aqui que ontem foi aniversário também da Renata, filha do Norimite Iga, nosso grande amigo. Muito obrigado e parabéns aí à filha Renata e o nosso Iga. Alô, Iga, parabéns pela família, Iga. Bandeirantes. Verdade, conheço a Renata. Renata, pessoa maravilhosa, grande Renata, parabéns pelo aniversário. Ela que comanda lá a casa do Yakisoba. Domina, levou o Capixaba na linha de fundo, olha o Juventude, cruzou na área, chega para tirar, tá atrás, afasta, tira de qualquer jeito o Romércio. A bola volta, reboteada, sobrando pela direita, trabalha, Augusto rola atrás, vem para Emerson, domina, solta para Eltinho, ele pisa na bola, centraliza, jogando no círculo central para João Paulo, voltou para Eltinho, dominou, rolou para Mateuzinho, rolou de volta para Eltinho, pé canhoto, bateu cruzado, tira Romércio, a bola vai embora. Para fora pela linha de fundo, se assanha o Juventude, tá vencendo por 1-0, quero o segundo escanteio para o Juventude bater. E o Eltinho desce com velocidade, né, Batista? Habilidoso, jogador que atua pelo lado esquerdo. O último toque foi do Romércio, escanteio para o Juventude, Renato Cajá vai bater. Renato Cajá vai para a bola para fazer a cobrança de escanteio, 38, primeiro tempo, 1-0, Juventude no brinco. Zagueirada na área, partiu Cajá, pé canhoto, levantou nos braços de Gabriel Mesquita, ele pega firme sem rebote. E o craque do jogo, eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes, vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Desde 1967, o melhor churrasco, tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Última vitória do Guarani contra o Sampaio Correia. Em quanto tempo faz isso? Não tem a data certa aqui, mas faz muito tempo. Guarani realmente em queda livre, despencou na competição. Parte pela Covid e parte pela própria incompetência do time. Domina, vem Bidu, recolhe, faz o jogo, toca para Renanzinho, recua para Didi, ele domina, de perna direita, joga para dentro do círculo central, vem Didi, ele toca na bola, entregando para Romércio, vira pela meia direita no campo de defesa. Time do Guarani tem dificuldade, toca a bola lá atrás para tentar atrair o Juventude, que não vai, se manda, vem Bidu, rolou, entregou a bola para Renanzinho, volta para Bidu, abriu na ponta canhota, se manda Murilo Rangel, pé canhoto, cruzou na área, subiu, tira Emerson, a bola voltou com Bidu, não conseguiu dominar, espirrada, sobrou com Gabriel Bispo, ele domina no campo de defesa, bate de perna direita, entregando para Rafael Gampula, ele faz o lançamento lá do outro lado,
não tá valendo nada. O Bidu está caído lá na entrada da grande área e o árbitro paralisou a partida para o atendimento ao lateral esquerdo do Bugre. Vai ser atendido, é uma contusão no ombro esquerdo, aliás, do jogador da equipe do Guarani. O árbitro tá chegando por ali, Batista. É isso aí, o Bidu está caído ali em decúbito dorsal, com a mão segurando o ombro, parece que realmente foi atingido naquele setor, mas o jogo está paralisado no brinco. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. E pintou! Pintou! Pinta na Saci, pintou gol onde, Edu? Olha, gol do Náutico lá nos Aflitos, tudo que o Juventude quer, né? Gol do Náutico, o Eric marca Náutico 1, CSA 0. É o seguinte, o Juventude está ganhando aí, mesmo que sofra o empate o Juventude, mesmo assim o Juventude sobe, hein? Grande resultado a favor do Juventude, esse gol do Náutico. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui. Brinco de Ouro, Juventude de Caxias do Sul 1, Guarani 0. Então, olha, América 2, Avaí 0, Chapecoense 1, Confiança 0. Os dois com 73 pontos, os dois com 20 vitórias. Mas no saldo o América Mineiro tem um golzinho a mais e o América vai ficando com o título. Um abraço pro Robson, Neia, Lucas, Larissa lá em Cruzilha, Minas Gerais, e o Aloysio e a Lucilene em Lençóis Paulista. Bandeirantes AM 1170 Campinas e AM 1270 em Ribeirão Preto. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você entrando lá, você vai me ver narrando esta partida. Bola parada pela direita, o time do Guarani vem para cobrança de falta. Crispim, autorizado, arma perto da direita, o time do Guarani vai se mandando lá para a entrada da área. Bateu, Crispim levantou na área, chega, tira lá atrás, Eltinho. A bola subiu, ficou viva, subiu Luiz Carlos, pega lá em cima, pega firme, sem rebote. Wagner esperava o rebote, né? Que não aconteceu. Tranquilo, Luiz Carlos fez a defesa. Finalzinho do primeiro tempo, Juventude na frente 1-0. Tem coisa que é legal. Tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. E tem um oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0, o time do Juventude vai ganhando a partida no brinque, vai subindo, vai voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. É arremesso lateral, pela esquerda Eltinho, 44 do primeiro tempo, cobra, toca na frente lá pelo setor esquerdo, vem Mateuzinho, gira o corpo, marcação dupla em cima dele, fica difícil para penetrar, ele conseguiu a escapada, tocou para Grampola, tira, afasta Pablo, levanta o jogo para Wagner, ele dominou no peito, tentou arrancar, foi chargeado, o árbitro viu, marcou falta, o árbitro parou, marcou falta, é falta para o Guarani bater, tem pressa, David, cobrando, entregando para Bidu, ele joga por dentro, voltando para David, domina dentro do círculo central, recua pela direita, Romércio bate de perto da direita, inverte lá pela ponta canhota, vem Luiz Ricardo de cabeça, tira, a bola sobrou com Bidu, ele domina, engana a marcação, recua, toca, chama Didi, vem atrás para dominar, ultrapassa
atravessa a linha da metade do campo, faz o passe centralizado, vem para dentro do círculo central, recolheu, ajeitou Romêncio pela direita, Pablo levanta para Crispim na ponta direita, ele sai da marcação, gira o corpo, tenta levar, gira, parte de perna direita, entrega lá na ponta direita, tenta a penetração, Pablo em cima da marcação, tira, afasta Eltinho, é arremesso lateral, Pablo cobra, solta o jogo para Crispim pela direita, recua para Romêncio, ele domina, ultrapassa, arrisca na metade do campo, soltando para Bidu, lançou na entrada da área, Vagninho reclamou de uma falta, o árbitro não marcou. Achei que foi seguro, hein, Batista? Fiquei na dúvida, mas achei que foi falta. O árbitro não marcou, a bola sobrou com Luiz Carlos, vai terminando o primeiro tempo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel, 70% pelos melhores preços do Brasil. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon, 303 Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Vagninho perdeu a bola. Vem Bispo de perna direita. Levantou. Vai embora. Ele viu que o Gabriel Mesquita estava adiantado. O Gabriel Bispo tentou fazer um golaço. Aquele gol que o Rivaldo fez. Fez com a camisa do Mojimirim e fez também com a camisa do Barcelona. A bola no círculo central, ele tentou de longa distância. O Gabriel Bispo não é, o Rivaldo não conseguiu fazer, hein, Marquinhos? E ele que acabou ganhando a bola na dividida com o Vagninho. E depois tentou surpreender o Gabriel Mesquita. A bola passou pelo travessão. Mas seria um golaço, né, Batista? Sim, um lance muito bonito, plasticamente excepcional. O craque do jogo eleito pela equipe esportiva da Rádio Bandeirantes. Vai almoçar ou jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1977. Desde 1967, o melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade em Souzas. Vá conhecer a Churrascaria Sulina. Apita o árbitro, termina o primeiro tempo. Renato Cajá marcou aos 29 minutos do primeiro tempo. Juventude 1, Guarani 0. E vem aí o intervalo inteligente e diferente do Rádio Brasileiro. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Olha, intervalo em Náutico 1, CSA 0. Intervalo Chapecoense 1, Confiança 0. Intervalo América Mineiro 2, Avaí 0. América Mineiro vai ficando com o título. O Juventude vai subindo. E mesmo que, olha, vire o Guarani com 1-0 do Náutico para cima do CSA, derrota do CSA. Enfim, mesmo assim, vai subindo aí o Juventude. Marcos Luiz. Sim. É verdade que veio um incentivo para o Guarani, Marcos Luiz? 1 milhão. Lucas Crispim tá bebendo uma aguinha, mas vai falar desse primeiro tempo. O jogador da equipe do Guarani, derrota parcial. Juventude vencendo. O quanto vale esse jogo, a importância desse jogo, a importância desse resultado. Vale coisa grande também. Ainda a gente está lutando. Tentamos, desde o primeiro minuto, abrir o placar, mas infelizmente acabamos tomando gol. Agora é ter paciência, cabeça no lugar, pra gente voltar e primeiro empatar para depois pensar em virar. Ô Edu, você tem condições de traduzir o que disse o Lucas Crispim? Vale coisa grande? O que seria essa coisa grande? Um container? Hein, Edu? É aquilo que a gente acabou de falar, né? É isso mesmo. Bom, é isso aí, 1-0, gol do Renato Cajá. Deixa eu ouvir o Cajá então, Edu. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir rapidinho o Cajá falando do jogo. Tá ligado e pude ser feliz ali. No chute, tentei dar algumas enfiadas ali pros atacantes, consegui, arrisquei. E graças a Deus consegui o gol e quero desejar esse gol pro meu filho Miguel, que tá assistindo agora. E meu cunhado Chico de Ismael, lá em Cajazeiras, na Paraíba. Um abração a todos vocês. Legal, esse é Renato Cajá. Final de jogo, primeiro tempo, 1-0 Juventude. Edu. Só uma curiosidade, você quer ver? Foi 2007. 2007 o Cajá, começo de carreira ainda e tal, ele jogava no Juventude. E o Juventude foi rebaixado no Brasileiro. E o Juventude não vai pro vestiário, hein? Deixa eu ver aqui. Não vai. O Juventude não foi pro vestiário. O Pintado vai passar as instruções ali no gramado. O pessoal já trouxe ali aquela lousa, né?
para ele passar as instruções ali, Edu. Perfeito, Marquinhos. Ô, Zorzinho, vamos lá então. 1-0 Juventude, mas tudo poderia ser diferente quando há 4 minutos, Vagninho cara a cara. O que foi que aconteceu, hein, Zorzinho? Cara a cara, bateu, tentou ali tirar do goleiro Luiz Carlos, que não definiu, ficou esperando o chute do atacante, fez uma bela defesa, salvando o Juventude. Ô Edu, eu gostei do jogo, viu? Um jogo movimentado. Você vê que na entrevista aí do Crispim, né? Ele disse, né? Tá valendo coisa grande. Mas assim, Edu... Foi sincero, foi legal. Foi bem legal, foi legal. Mas assim, eu gostei, tô gostando da postura do Guarani, acho que é isso mesmo. Claro, tá enfrentando um time que tá entrosado e outra coisa, né? O Cajá é um cara diferenciado, né? O Cajá é craque. Craque, você tem que estar atento. Né? O Pablo, eu acho que o Pablo que tava no lance ali acaba perdendo, não sei, não acompanhou, né? O Gabriel Mesquita, você vê, ó, teve agora há pouco aí, no finalzinho, o Gabriel Bispo tentou fazer um gol quase do meio do campo. Por quê? Porque a característica do Gabriel é ele jogar um pouco mais adiantado. Ele faz uma espécie de líbero. Eu acho muito interessante isso no goleiro, só que ele tem que ter essa percepção, né? Você vê que no gol do Juventude, o Cajá até inclusive disse, né? Eu tentei até dar uma metida ali para os atacantes, mas eu clareou e eu chutei. Mas é exatamente isso, o goleiro tem que ter essa percepção, né? Tá muito aberto, permanece no seu posicionamento, porque você pega um jogador com a característica, com a qualidade que tem o Cajá, é isso aí mesmo. Um belo de um chute, né? Uma bola cheia de veneno, a bola vem com muita curva. Na minha opinião, ele já estava errado no mau posicionamento, adiantado demais, né? E aí ele acaba definindo, acho que a hora que a bola fez a curva, ele definiu, né? Tinha que ter esperado um pouco mais, aí sim explodido e tentado fazer a defesa. Poderia até ter defendido, mas foi um belo chute e o Cajá realmente é um craque de bola. O Guarani só precisa, viu, Edu, um ajuste aí, o Felipe no intervalo. Eu ouvi muito pouco o Batista falar Matheus Souza, o próprio Pablo, né, que é um jogador ali, sempre quando o Guarani é sempre muito forte ali pelo lado direito. Né? Não sei se pela entrada do Bidu, a volta do Bidu ao time, o Felipe pediu um pouco mais de volume ali pelo lado esquerdo, mas o Guarani jogou muito pouco lá pelo lado direito. O próprio Crispim, né, que é um jogador também que participa aí dessa triangulação, tá um pouco escondido no jogo, o Murilo Rangel também um pouco apagado. Mas assim, precisa ter essa alternância dos dois lados, para você tentar confundir e até mesmo num balanço de bola, você ter o desencaixe de marcação e você achar o seu companheiro livre. Então, o Guarani está precisando disso. Mas é um jogo realmente de muito volume, os dois times querendo, buscando o jogo, um jogo truncado de muita marcação também. O time do Juventude é um time que chega duro, chega firme. Então o Guarani precisa aí ter, para mim, nessa alternância, aí uma hora ou outra você acha ali um Vagninho por dentro, você acha um Renanzinho aberto, você acha o Matheus Souza. Então tá precisando só isso para que o Guarani possa chegar um pouco mais. Chegou aquela hora com o Vagninho, no início ali da partida, mas muito pouco, né? Para chegar um pouco mais ali, só arremates de fora da área. O jogo realmente tá muito truncado, tá muito disputado no meio de campo, mas se o Guarani voltar com essa alternância de ambos os lados, é possível que possa aí surpreender o Juventude, que, tecnicamente falando, é um time mediano, mas está entrosado, tem conjunto, muito bem agrupado, muito bem treinado, e tem um cara que desequilibra, que é o Renato Cajá, Edu. Muito bem, meus amigos, intervalo, hein? O Juventude vai subindo. O gol do Renato Cajá, Guarani 0, Juventude 1. E o Tigrão já vai falar, agora 22h29. Auto Posto Flamingo, revendedor Shell, combustíveis com rígido controle de qualidade. Se encontra na Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Trabalha com todos os cartões de crédito, disponibilizando também pagamentos com Sem Parar e Shell Box. Preços especiais para taxistas e motoristas de aplicativo. Compareça e faça seu cadastro. Abasteça e ganhe um delicioso cafezinho. Note bem, não é bandeira branca. Tem a marca Shell que responde pela sua segurança. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição.
Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopesas.com.br. Quem quer preço, desconto, oferta e variedade, já sabe, né? Pinta na Saci. A Saci Tintas oferece tudo o que há de melhor em tintas imobiliárias, automotivas, industriais, impermeabilizantes, equipamentos e acessórios para você ou sua empresa. Nosso atendimento personalizado em nossas 32 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo oferece soluções completas quando o assunto é reformar, decorar ou construir. Acesse o site www.sacitintas.com.br e confira. Pinta na Saci. E agora, no ar, o melhor gol do rádio. Oferecimento: Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. Café Morais, o café forte por natureza. Desde 1953 no mercado. cafemorais.com.br. É bola! O time do Juventude, Mateuzinho se manda, vem pela meia esquerda para fazer o passe centralizado pra cá, já arrumou o pé canhoto, bateu, é gol! Gol do Juventude! Nossas almas em festa saudam. Na marca de 29 minutos e meio, bola lançada para Cajá, ele dominou, ajeitou e bateu firme, uma canhotaça, fez um golaço mandando a bola no fundo do gol. Renato Cajá, perna mágica para meter a bola no fundo do gol, abre o placar do jogo. Juventude 1, Guarani 0, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Jogada trabalhada nas costas do Pablo, que desceu e não voltou para marcar, né, Batista? Aí jogada do Eltinho, meteu a bola no Renato Cajá, levantou a cabeça, ele tem essa característica, perna esquerda, não deu para o Gabriel Mesquita, um golaço, 1-0 Juventude. Um cafezinho é bom demais, sempre agrada em qualquer lugar. Sozinho ou acompanhado, em todos os momentos, Café Morais. Um pão de queijo, uma broa, um pãozinho, vai muito bem com um café quentinho. Em todos os lugares, é bom demais, mas tem que ser Café Morais. O café forte por natureza. Café Morais. Bandeirantes é do Pinheiro. Olha, Carlos Oliveira, lá de Amparo, mandou aqui o nome do printado, Luiz Carlos Oliveira Preto, né? 17 de setembro de 65 ele nasceu, muito obrigado. Nós falamos aqui do pintado. A família de Grácia, o Almeida do Guanabara, Giovanni Crislane, Jardim São Domingos, o Acácio de Valinhos, o Paulão do Dixeis, o Ney de Cruzeiro, São Paulo, Marcos Bugrino do Jardim Flamboyant, tem o Rubinho do Jardim Nova Europa, um salve para você, Rubinho, e um salve também para o Mineiro lá no aeroporto de Viracopos. Oi, Tigrão, queremos ouvi-lo. Intervalo, Juventude vai subindo 1-0, Tigrão. Sim, de novo, Tigrão. Guarani vai jogando com Gabriel Mesquita, Pablo, Didi, Romero, Cibidu, David, Murilo Rangel e Lucas Crispim, Vagninho, Renanzinho e Matheus Souza. Felipe Conceição está indo para o Cruzeiro, é o último jogo dele no Guarani. Depois da partida ele vai falar a respeito disso aí, tá bom? Bom, nós tivemos aqui há 4 minutos, o Vagninho perdeu um gol cara a cara, o Bidu e lançou o Murilo Rangel. Murilo Rangel trocou pro Vagninho, tudo rapidinho assim, Vagninho, pimba, na área, cara a cara com o goleiro, deu uma cacetada, o goleiro pegou, velho. Bela defesa do goleiro Luiz Carlos. E o titular no gol do Juventude é o Carné, tal de Carné, bom goleiro também, viu? Bom goleiro. Bom, e aí tivemos esse gol do Cajá, mas pelo que eu senti, teve um probleminha aí no Pablo. O Pablo perdeu a bola, o Juventude rapidamente pegou e acabou se armando. E aí fez o gol Cajá, um belíssimo chute, gol de entrada do Brinco de Ouro, né? E o Crispim, o gol foi a 29. E a 32 minutos, o Crispim deu uma pancada sensacional, mas raspou, hein? Um chute bravo aí
do Crispim. Meus amigos, é o seguinte, América Mineiro 2, Avaí 0, intervalo, tudo intervalo. Brasil de Pelotas 0, Vitória 0, Chapecoense 1, Confiança 0, Náutico 1, CSA 0, tudo que o Juventude quer, porque o Náutico vencendo o CSA, mesmo que o Guarani vire, o Juventude mesmo assim sobe. Derrota do CSA, mesmo derrotado, o Juventude sobe. E Paraná 0, Cruzeiro 0. Ei, Cruzeiro, hein? Tivemos aqui à tarde, vocês ouviram aqui a narração do Leandro Boles, Figueirense 2, Ponte 7. Isso mesmo, a Ponte ganhou de 7-2. Sampaio Correia 1, Oeste 0. Botafogo 0, Operário 1. Jogos encerrados. E CRB 4, Cuiabá 1. Cuiabá também, vou te contar, tá na raba do tacho também. Subiu. Subiram América, Chapecoense e o Cuiabá. Então resta mais um. Vamos saber se é o Juventude ou se é o CSA, tá bom? No caso do América e da Chapecoense, para saber quem que vai ficar com o título, a América vencendo 2-0, conforme eu disse, e a Chapecoense vencendo por 1-0. Então, nesse momento, ambos com 73 pontos, ambos com 20 vitórias. No saldo, o América tem 21, a Chapecoense tem 20. Então, o terceiro critério, saldo, ou melhor, segundo critério, né? Tá dando o América Mineiro do Lisca doido, hein? E o campeão da Série B vai para a Copa do Brasil. Mudou agora, vai entrar, em vez de eu entrar na oitavas de final, vai entrar na terceira fase. Fora a grana, né? A grana que é muito boa. Bom, Jorginho, você acha que o Guarani tem que mexer? Já tá o Tigrão na ponta? Oi, Tigrão! Dá tempo ainda, Tigrão? Queremos ouvi-lo. Estão mostrando ali a confusão com o pessoal de rádio. Engraçado que eles estão do lado oposto de onde é a cabine de rádio, né? Foi registrado aí no primeiro tempo, estão do lado oposto. Tigrão, é o pessoal da web do Juventude. A web, né? Isso. Então, mas não sei se não teria sido mais prudente eles terem, se bem que tem que respeitar quem está trabalhando. Mas seria mais prudente tivessem montado o equipamento do outro lado, lá nas cabines de rádio embaixo do tobogã. Bom, o Guarani começou melhor do que o Juventude, depois perdeu intensidade, está mexendo duas vezes agora o Felipe Conceição, e a gente espera, não é? Claro, que mesmo sem estar valendo coisíssima nenhuma em termos de campeonato para o Guarani, que a equipe continue com o grau de interesse que estava pela partida que nós vimos no primeiro tempo. Daqui a pouquinho a gente comenta as alterações. Vai, Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, Cajá, levantamento na área, passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo, saiu em tiro de meta para o Guarani bater. E daqui a pouco a gente vai confirmar as alterações, Batista, mas entraram 44 Matheus Ludick e 98 Rickson. No Rickson saiu David com a número 5. David com a número 5 acabou saindo. E acabou entrando o Matheus Ludick no lugar do Renanzinho. Renanzinho também foi embora. Matheus Ludick com a 44. Bom, daqui a pouco os comentaristas vão falar, né, como é que vai funcionar isso. Porque o Ludick é lateral direito, o Pablo, portanto, vai para a segunda linha, mas daqui a pouco a explicação tática. Domina o time do Guarani, vem Crispim para Ludick, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás do Luiz Carlos, pega firme. E aí, Tigrão, como é que fica então aí esse esboço tático do Guarani para o segundo tempo, hein, Tigrão? Então, ele certamente vai colocar o Matheus Ludick na primeira linha e o Pablo na segunda. Só que o que me chama a atenção é que o Renanzinho jogava do lado esquerdo, né? Quem estava do lado direito e não estava fazendo legal essa dobra aí com o Pablo era o Matheus Souza. Eu acredito que agora, com a saída do Renanzinho, ele coloque o Pablo e o Ludick do lado direito e do lado esquerdo, e ele puxe o Matheus Souza, que estava do lado direito, para fazer o lado esquerdo junto com o Bidu. Vamos observar aí na próxima descida do Guarani, a gente já define isso. É uma alteração inteligente, até porque desde quando o Pablo retornou para o futebol brasileiro,
ele tem rendido muito mais na segunda linha do que na primeira. E eu acho até que já era uma opção para início de partida. E não agora apenas no segundo tempo, que o Conceição já poderia ter adotado. E para você, Glenger Zorzinho, as alterações do Felipe Conceição, última partida do treinador no comando do Guarani. Olha, Batista, ele tirou o David, né? Coloca o Rickson, vai ficar um time um pouco mais agressivo. O problema é que perde um pouco aí no sistema de marcação, né? Claro que é o Rickson que vai estar fazendo ali, mas a gente sabe que o Rickson é um jogador que joga um pouco mais à frente, encostando um pouco mais, como uma espécie de meia, né? Agora ele vem como primeiro volante. Agora, na substituição do Ludic, eu não teria tirado o Renanzinho, eu teria tirado o Matheus Souza, que para mim no primeiro tempo ficou devendo. O Renanzinho é um jogador que está com ritmo, né? Um jogador um pouco mais voluntarioso, então eu só não teria feito essa substituição. Poderia até colocar o Ludic, trazer o Pablo para jogar na segunda linha, mas eu teria tirado o Matheus Souza. Domina o time do Guarani com Ludic no campo de defesa, na lateral direita. Ele recua, recebe Romércio, bate de perna direita, lá do outro lado vem descendo Bidu, lançou a bola na vertical no campo de ataque pela esquerda para Carte 1-0, tá perdendo o jogo o time do Guarani. Vem Rickson abrindo, lateralizando a jogada pela direita com Ludic para Crispim, saiu da lateral, puxa, vai para dentro, soltando para Bidu, abriu o jogo lá para Murilo Rangel, recolhe, parou na frente do marcador, ameaça sair, vem por dentro, mas recua, mata a opção de ataque, a bola volta no Didi, ele soltando para Romércio dentro do círculo central, volta no Didi, Didi para Romércio, toca a bola lá atrás, os dois zagueiros do Guarani se manda, vai Romércio, ultrapassa a linha da metade do campo, soltando para Pablo pela direita, para Crispim, para Pablo, para Crispim, na entrada na área para Vagninho, vem Pablo, pé direito, bateu, vai embora! Para fora pela linha de fundo, uma boa jogada, uma tabela bonita na entrada da área, batida, a bola saiu pela linha de fundo. Tiro forte de Pablo, é tiro de meta para o Juventude bater. Quem fez o paredão ali, quem ajeitou para o Pablo foi o Vagninho, né? O Pablo hoje é o capitão do Guarani. Tentou tirar do goleiro Luiz Carlos, saiu muito. Tiro de meta, 1-0 Juventude, Batista. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas, mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, 4 lojas, Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu, escritório comercial em São Paulo. Acesse lubitex.com.br. Grampola vai para a lateral da grande área, olha o Juventude, bateu para o gol de canhota, pega Gabriel Mesquita, repõe rapidamente a bola no jogo, cima do Henrickson, domina, ultrapassa a linha da metade do campo, vem por dentro no corredor, abriu o jogo lá pelo setor esquerdo para Rangel, para Crispim, meteu uma bola açucarada no bico direito da grande área para Pablo, pé direito, levantou na área, subiu lá atrás, Luiz Ricardo tira, vai para fora, para a linha lateral, é arremesso, o Guarani tem prensa, cobra com o Bidu, a bola volta pela meia esquerda no campo de ataque, placar de 1-0, tá perdendo o jogo o time campineiro, bola na lateral, cruzamento, vai com o Eltinho, chega lá atrás, afasta, tira, sai jogando no campo de defesa, bate na bola de perna esquerda, levanta Luiz Ricardo, a bola para Cajá, ele cochilou, perdeu, recupera Rickson, a bola com o Bidu, ele recua, chama Didi no campo intermediário, na defesa sai jogando, vem para dentro do círculo central, armando o jogo pela meia direita, trabalha Romércio, abriu na lateral para Ludic, Matheus Ludic, garoto da base, reaparecendo depois da Covid, ele recua, toca o jogo no campo de defesa, vem Didi para Bidu, Bidu de perna esquerda, aciona o ataque lá pela ponta canhota, tenta a passagem em cima da marcação, não conseguiu, Matheus Souza, a bola volta, o Guarani ainda tem a posse de bola, da esquerda para a direita, vem para Pablo, pé direito, cruzou, mal, chega Gabriel Bispo, tira na defesa do Juventude, mas mal também, joga para fora, Mateuzinho não chegou. Batista. Fala, Tigrão. Confirmado, né? O Matheus Souza, que fazia o lado direito, agora está do lado esquerdo, na posição onde estava o Renanzinho. Quer dizer, ele mexeu em duas posições para fazer uma alteração. Poderia simplesmente ter tirado o Matheus Souza e ter mantido o Renanzinho.
A dobra agora é com o Matheus Souza do lado esquerdo com o Bidu. E do lado direito, aquilo que a gente já sabia, Pablo e também o Matheus Ludic. Não sei, eu acho que o rendimento do Matheus Souza no primeiro tempo não justificou a sua permanência para o segundo tempo, a sua continuidade no jogo. Ultimamente, não é porque está indo embora não, antes mesmo do convite, anda com um pouquinho de miopia tática o senhor Felipe Conceição. Se lá no Cruzeiro, que é um caldeirão do capeta, se ele começar com esse tipo de erro aí, não dura 6 rodadas, hein? Domina Mateuzinho, olha o Juventude, levantou na área, subiu Gabriel Mesquita, pega, repõe, vem pro jogo, domina, Murilo Rangel toma um cartão, hein? Recebe Ludic pela direita, bate de perna direita, entregando para Crispim, ele vem de peito estufado, cabeça levantada, tentou enviar a bola no meio para Wagninho, apareceu bem lá atrás, afasta, tira, afasta a retaguarda do Juventude. Rocha Autopeças, há 28 anos, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Cartão amarelo para Murilo Rangel. Ele fez uma falta no Capixaba, que arrancava lá pela ponta direita. Tomou cartão, cobra a falta rápido. O time do Juventude está impedido. Mateuzinho partiu lá pela esquerda, subiu a bandeira, marcando impedimento do Mateuzinho, jogador do time do Juventude. Café Moraes, o café forte por natureza. A combinação dos melhores grãos escolhidos e processados com a mais alta tecnologia, proporcionando ótimo sabor e um aroma único. Encontre nos melhores supermercados e atacados da região. Acesse cafémorais.com.br. 9 minutos passados, etapa final. Time do Guarani vai perdendo o placar de 1-0. Romércio domina do campo de defesa, vem trazendo, rolando para dentro do círculo central. Didi para Bidu, abriu na lateral para Matheus Souza, sai da ala, se enfia, vem por dentro, recua, toca o jogo atrás. Didi domina, bate o jogo pela direita, vem para Romércio. Mandou um tijolo na cabeça do Ludic. O Ludic. Ô, Ludic tem coragem. O Romércio tá com brincadeira, pô. O menino se posicionou para receber a bola e meteu um tiro de meta, quase arrancou a cabeça do Ludic. Olha, é o seguinte, só para ainda sobre aquele entrevero que teve no intervalo, né? Lá tinha no meio um radialista. O William Mota, chega aqui a informação, o William Mota, de uma rádio lá de Caxias do Sul, estava lá e, portanto, teve que tirar o seu equipamento. Não sei se ele se dirigiu à cabine, porque cabine de rádio é do outro lado, né? Então, até uma atitude que não foi legal do radialista em ocupar um local que não pertence a cabines de rádio. Cabines de rádio no Estádio Brinco de Ouro são cabines absolutamente seguras e não tem qualquer tipo de interferência, mesmo quando tem torcida no campo. Hoje, no caso, não tem torcida, mas ele recebeu ali uma pressão de alguns dirigentes do Guarani. Pinta na Saci, pintou Gonde. Olha, o América Mineiro tá indo pro título, hein? Empata o Confiança lá em Chapecó, Chapecoense 1, Confiança 1 e o América vence 2-0 o Avaí. O América vai ficando com o título. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Informação no ar. Última vitória do Guarani, você citou, né, Batista? Contra o Sampaio Correia 1-0. Depois o Guarani perdeu para o América 1-0, empatou o Derby 1-1, perdeu para o CRB 2-0, perdeu para o Cuiabá 4-0, perdeu para o Vitória 2-1, perdeu para o Avaí 2-1 e está perdendo hoje por 1-0. Essa última vitória foi no dia 23 de dezembro. 7 jogos? 7 jogos. Em 7 jogos, 3 vezes 7, 21. 21 pontos disputados e ganhou 1, que foi um empate no derby. Isso aí. Então veja só o aproveitamento do Felipe Conceição
nesta reta de chegada, claro, sempre atenuando por causa da Covid. Mas antes da Covid, o time já vinha tombando de bico. 5%. 5% de aproveitamento. O Guarani seria rebaixado em último lugar na Série B, a B-Zona do Campeonato Brasileiro. A sorte é que ele fez uma campanha espetacular e tinha uma gordura imensa. Isso para permanência. Não estou falando nem de acesso, porque aí realmente, né, o Guarani vai terminar a competição lá para baixo, né? Talvez em 13º, é isso? 14º colocado. O Edu depois pode ver isso pra gente. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, B-Zona. B-Zona é aqui, Brinco de Ouro, Juventude 1, Guarani 0, Edu. Pois é, América 2, Avaí 0, Chapecoense 1-1 com Confiança. América Mineiro vai ficando com o título. E empata o CSA, hein? E empata o CSA em Recife, Náutico 1. CSA também 1, mas o Juventude vencendo o Brinco só depende dele, vai subindo o Juventude, a última vaga, e o Guarani nesse momento é o 13º com 48 pontos. O Figueirense desceu com 30, o primeiro a descer foi o Figueirense com 39. Detalhe, olha, o Cajá deu uma caneta, né, como se diz na gíria do futebol, ali no Pablo, que foi, diria, Milton Leite, coisa linda, hein? Renato Cajá é muito técnico, tem muita habilidade. E aí o Pablo abriu as pernas. Quando abriu as pernas, aí o Renato Cajá meteu no meio das canetas. E vem Bidu, domina soltando para Matheus Souza. Olha o time do Guarani, balançou, rabiscou, pé direito, bateu fraco. Pega Luiz Carlos, sem rebote, Marcos Luiz. Se tivesse ali, Batista, dado como opção Lucas Crispim, a melhor seria para o Guarani o Lucas Crispim finalizar. Ele optou pelo chute, Luiz Carlos defendeu. Juventude 1-0. Nas Saci Tintas tem coral, tem souvenir, tem todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bola no campo de defesa, o time do Guarani vem com o Romércio abrindo lateralmente pela direita. Pablo toca nela para Crispim, por trás estica a perna, João Paulo, ele veio na marcação para tirar e arremesso. Ludwig tem pressa, cobra, toca na frente pela direita. Wagninho gritou pedindo a falta, o árbitro não marcou. Romércio vem usando o peito, jogador de futebol, tocando para Rickson, volta para Romércio, ele domina, entrega o jogo pela meia esquerda. Bidu bate, ele perto da direita, tentou afundar essa jogada na ponta, deu certo para Wagninho, dominou, rolou para Matheus Souza, rente, arrisca lateral, tentou passe, erra, perde a bola, tenta a recuperação. O Rickson chegou, tentou dominar pela esquerda, o árbitro parou, marcou falta. É falta, o árbitro parou, marcou falta para o Guarani bater pela esquerda, Marquinhos. E o Luiz Ricardo não gostou da marcação do árbitro, mas ele cometeu a falta. É a favor da equipe do Guarani, lado esquerdo, Crispim tá chegando por ali, Batista. Crispim vem para a bola, para a batida na marca de 15 minutos e meio da etapa final. 1-0 para o Juventude. 3 são os candidatos. Vamos ver quem é que vem para a batida na cobrança de falta pela esquerda. 1-0 para o Juventude. Gol do Renato Cajá. Time do Guarani vai adiantando as suas fileiras. Matheus Souza já saiu. Agora são apenas 2 candidatos, Crispim e também Murilo Rangel. Vamos ver quem é que vem. Um bate com a direita, outro com a esquerda. Murilo Rangel. Jogada ensaiada na área para Pablo. Dominou, esqueceu a bola e caiu. O Pablo não foi nada, né? Tem que ser contratado ali pelo Projac, hein, Batista? Cajá toca na bola, o time do Juventude sai jogando lá pela direita. Capixaba bate de perna esquerda na inversão de jogo. Pelo lado esquerdo vem para Gabriel Bispo, matou na caixa, jogou no terreno, abriu o jogo lá pelo setor esquerdo. Cajá, pé canhoto, cruzou na área, Gambola de cabeça, tocou na bola, subiu a bandeira marcando impedimento. Mateuzinho meteu a bola na rede, mas o lance já estava impugnado. O Bandeira levantou seu instrumento e marcou o impedimento do Grampola.
Portanto, quando o Mateuzinho tocou na bola, já não valia nada, hein, Marquinhos? O árbitro acertou, né, Batista? Estava na posição irregular o Grampola e o Mateuzinho não quis nem saber, né? Tentou fazer o gol dele no brinco. 1-0 Juventude. Luitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Alteração. Vai! Sai Mateuzinho, número 11, para a entrada do número 21, Everton, no Juventude. Everton está entrando no time do Juventude. Mateuzinho vai embora. Placar de 1-0. O time do Juventude está vencendo o jogo e com esta vitória vai subindo para a Série A do Campeonato Brasileiro. Bola recuada, domina Romércio pela direita, bate, empurra, solta do outro lado pela esquerda. Didi, o zagueiro ultrapassa a linha na metade do campo, soltando na frente pela esquerda, vem para Murilo Rangel. Na lateral para Bidu, sai da marcação, vem por dentro e tortou um. Partiu em cima do segundo, rolou por dentro e escapou o time do Guarani. Partiu, vem pela ponta direita, Ludic para Rickson, levou na perna direita, cruzou na área, subiu o zagueiro, tira. A bola voltou, Bidu no peito, pé canhoto, bateu em cima do zagueiro, vai à linha de fundo, saiu Luiz Carlos. Pega firme, sem rebote, Marquinhos. O Guarani está tentando pelo menos um empate, né, Batista? E o Luiz Carlos, bem, para mim, depois do Cajá que fez o gol, o Luiz Carlos é o destaque do jogo, hein, Batista? Pintou. O craque do jogo em todas as transmissões. Vai almoçar o jantar na Churrascaria Sulina. Churrascaria Sulina desde 1967. O melhor churrasco. A Sulina está mais linda do que nunca, muito conforto e qualidade. Em Souzas, vá conhecer Churrascaria Sulina. Mudou o Juventude. Pinta na Saci, pintou gol de Edu. Gol do Avaí diminuindo na Independência. Getúlio marca, agora América Mineiro 2, Avaí 1. Mesmo assim o América vai ficando com o título. Vai pintar, pinta na Saci, acesse sacitintas.com.br. Rafael Grampola foi embora, Batista, com a número 9, para a entrada do Rogério. Rogério com a número 20 no Juventude. Rogério, camisa número 20, está entrando no time do Juventude. 1-0, o time do Juventude está vencendo a partida no Brinco de Ouro e vai subindo. Para ter um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, tem que ter Café Moraes, o café forte por natureza. Vem embora o time do Guarani, partiu na velocidade, Rangel. Vem Bidu, houve uma falta, o árbitro deu vantagem, dominou e escapou Rickson pela meia esquerda, abriu na lateral, Matheus Souza, pé direito, cruzou direto pro gol, saiu Luiz Carlos, pega firme sem rebote. Ele mais colocou a bola nas mãos do Luiz Carlos, goleiro, do que fez o cruzamento. Poderia ter feito para o Pablo, jogador que entrou lá do outro lado, pelo lado direito, para tentar o arremate, não deu. Continua a Juventude na frente, 1-0, Batista. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas WhatsApp 999 47 19 80. Avenida Alberto Medaljon 303 Campinas. Próximo ao novo UPA do Carlos Lourenço. Cirúrgica Popular. Domina o time do Guarani, vem com o Romércio pela direita, mas o jogo está paralisado. Tem o do Juventude caído lá atrás, o árbitro parou, marcou falta pro Juventude. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 21 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Juventude 1, Guarani 0. Continua América Mineiro 2, Avaí 1, Chapecoense 1, Confiança também 1. América Mineiro vai ficando com o título
e Náutico 1, CSA também 1. Claro, Juventude só depende dele, tá ganhando o brinco. Vai subindo o Juventude. Tivemos à tarde Leandro Borges narrou aqui, Figueirense 2, Ponte 7. Tem futebol na Bam Bam Bam. Futebol é com a Bandeirantes. Romércio chega lá atrás, dá um bico na bola, tira, jogou pra fora pela linha de fundo em escanteio. É escanteio pro Juventude bater. Não tinha outra coisa a fazer, o zagueiro do Guarani, o Romércio, meteu pra fora e agora o Rickson também tá ajudando ali na marcação. E o Cajá vai pra cobrança do escanteio. Renato Cajá vem pra cobrança de escanteio. 22, segundo tempo, 1-0, Juventude. Cajá levantou na área, subiu lá atrás, Romércio de cabeça, tira. Reboteada, sobra no círculo central. João Paulo bate de perna esquerda, o último homem do time do Juventude, bola aberta pela ponta canhota para Renato Cajá, subiu a bandeira, marcando impedimento, e estava na banheira Renato Cajá, e esta banheira não é boa não, hein, Marquinhos? Ah, não, então fala pro Cajá qual é a boa. A banheira boa é aquela que você tem na sua mansão. Aê! Vou dar um tibum hoje, Batista. Que é isso? E vem o time do Juventude pela ponta direita. Se manda no campo de ataque, chega, tira lá atrás, afasta Didi. A bola vai para a linha lateral. É remesso pela direita para o time do Juventude. Vem Luiz Ricardo, está autorizado. 23, segundo tempo, 1-0. Juventude marcou no primeiro tempo e vai segurando o resultado no brinco. Bola na ponta, Rogério meteu o pé direito, cruzou na área, chega, tira, afasta o time do Guarani. A bola sobrou com Capixaba, toca, vem Didi, recolhe, tira, afasta o time do Guarani, tenta armar o contragolpe no campo de defesa, mas o Juventude deixa 4 homens à frente, marcando a saída de bola. Romércio tocando para Matheus Ludic pela direita, ele recua para Romércio na entrada da área, bate de perna direita, desafoga um pouco, armando pela meia esquerda no campo de defesa para Bidu, sai da marcação, armou lá pela ponta, pela esquerda, vem para a bola, Murilo Rangel levantou para cruzada na área para Vagninho, subiu lá atrás de cabeça, afasta Augusto, tira, a bola caiu pela direita, vem Luiz Ricardo, contra-golpe, lançando para Renato Cajá, enfiou para Everton, dominou, arrumou para o pé direito, preparou para a batida, desistiu de bater, voltou para Cajá, recolheu o pé canhoto, bateu pro gol, pega Gabriel Mesquita. Não pegou como pretendia o Cajá, o chute saiu meio mascado, hein, Marquinhos? É, saiu mascado, fraco, né, Batista? E aí deu pro Gabriel Mesquita fazer a defesa. E daqui a pouco outra alteração. O garoto Caio, meia da base do Guarani, vai entrar, Batista. Quero mandar aqui um grande abraço. Alô, Beto Lopes, lá do Hotel Fazenda Duas Marias. Pediu aqui para mandar um grande abraço para o sobrinho dele, o Pedro José. Pedro José está completando hoje aniversário. Pedro José, eu desejo para você saúde e felicidade, porque o ser humano nasceu para ser feliz. Aê! Sensacional. A alteração, Batista. Vai. Sai o Murilo Rangel com a 91 para a entrada do garoto Caio, meia, com a 45 na equipe do Guarani. Caio, 45, está no jogo. O time do Juventude vem no contragolpe, domina, vem pra bola, Augusto para fazer o passe. Lançou para Rogério, entrou na área, pé direito, bateu e defendeu Gabriel Mesquita. Rogério desceu na diagonal, artilheiro, bateu para fazer o gol e com as pernas Gabriel Mesquita mandou para fora pela linha de fundo em escanteio para o Juventude bater. Gabriel Mesquita, né? Vai ser o titular do Guarani no Paulista, meteu para fora escanteio, João Paulo vai bater. João Paulo, escanteio para o Juventude, pé direito, suspendeu na área, toque de cabeça e defendeu Gabriel Mesquita. Defesa impressionante por um reflexo. Cruzamento na cobrança de escanteio. Subiu Emerson. De cima para baixo. Uma paulada de testa. Impossível de pegar. Mas ele pegou.
Gabriel Mesquita, uma defesa milagrosa. Evita o segundo gol, evita o segundo do Juventude, Marcos Luiz. E na sequência o Romércio acabou metendo a bola para fora, Batista. E na disputa ele levou a pior, o zagueiro do Guarani. Agora que defesa do Gabriel Mesquita. Um verdadeiro paredão na equipe do Guarani. O Bugre segue perdendo 1-0. Gleger Zorzin, você é o especialista da posição. E aí, grau de dificuldade. Defesa do Gabriel Mesquita. Duas grandes defesas, né, Batista? Uma antes da batida do escanteio e essa outra aí, um grau de dificuldade 8, né? Uma defesa dificílima, testada no chão. Ele esperou o momento de partir para a bola e fez uma belíssima defesa. Gabriel Mesquita realmente titular absoluto da camisa 1 do Guarani Futebol Clube. Lucas Cândido está no aquecimento, mas e aí, ô Marquinhos, está tudo bem com Mesquita? Tá legal, Batista. Recuperado o goleiro do Guarani, o Romércio também. Rocha Autopeças, há 28 anos, oferecendo as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade e preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 27 minutos passados do segundo tempo, 1-0. Time do Juventude vai vencendo e vai se assanhando. Lud que toca na bola para Pablo. Fez a jogada de efeito, tocou para dentro para Vagninho. Jogou dentro da grande área, chega lá atrás para afastar. Subiu Emerson de cabeça, tira. A bola volta, Bidu matou no peito, escapou na perna canhota, adiantou demais, tira. Afasta Bispo. A bola volta com Didi. Ele domina enfiando pela meia esquerda, escapa na velocidade, vem Rickson e enfiou por dentro. O árbitro parou, marcou falta no Bidu. É falta, seria para cartão também, ele não dá, apenas a falta. A falta foi do João Paulo, falta para o Guarani bater, Marquinhos. João Paulo não gostou ali da falta, né, Batista? Mas deveria ter recebido o cartão amarelo. Entrou o Igor com a número 13. A impressão que saiu o Cajá, mas confirmo para você, Igor, número 13, está no jogo. Igor, camisa número 13, está no jogo. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. O Cajá sentiu a coxa, fez uma das melhores partidas da sua longa carreira, gastou a bola e mudou o jogo, hein? O Juventude vai derreter seu grande maestro. É o momento do Guarani tomar as rédeas da partida. O Juventude sem Cajá é outro bater, time. vem para a bola, Crispim, partiu, pé direito, bateu por cima do gol, pela linha de fundo. A bola subiu, saiu, é tiro de meta para o Juventude bater. Ele arriscou, Batista, para pegar o goleiro Luiz Carlos no contrapé. A bola subiu muito, meteu muita força na bola, tiro de meta. Alguma vez você já colocou muita força, Batista? Sim, coloquei muita força e aí espanou. Ah, bom. Luitex, tudo o que você precisa em máquinas e ferramentas. São mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Luitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Compre também pela internet. Luitex com X no final. Luitex.com.br. Saiu Capixaba, número 7, anota aí, Batista. Entrou 18, Bochecha. Não é aquele do Claudinho Bochecha não, tá? Mas entrou Bochecha com a número 18. Bochecha, camisa número 18, está no jogo. O time do Guarani vai sair jogando lá atrás. É falta no Crispim. O Bochecha entrou e já fez a falta e tomou o cartão. Deu recado já. Isso que é um negócio espetacular, hein? Entrou para fazer a falta. No primeiro segundo de jogo ele toma cartão. Pintado ficou satisfeitíssimo com ele. Domina pela esquerda, o time do Guarani vem com Bidu na lateral, enfiando a bola pela esquerda, placar de 1-0, gol marcado no primeiro tempo. Juventude vai sustentando o placar. Ludic para Rickson, meteu o pé direito, enfiou lá na lateral para Pablo, sai da lateral, vem por dentro, de volta para Rickson, perna direita, rolou na entrada da grande área para Ludic, voltando pela direita para Pablo, domina, girou em cima da bola, volta para Rickson, para Bidu, pé canhoto, bateu pro gol, pega Luiz Carlos.
no centro do gol. Pegou firme o chute de longe de Bidu, de perna canhota, Marcos Luiz. O chute de perna canhota é diferenciado, né? Mas não deu. Luiz Carlos praticou a defesa. O Vagninho estava ali esperando o rebote que não aconteceu. Na Saci Tintas tem coral, tem souvenir. Em todas as cores e as maiores marcas do Brasil. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. E o jogo aberto com Edu Pinheiro na primeira hora, somente pela internet, porque a Voz do Brasil hoje vai pro ar às 23 horas e 30 minutos. E vem Rogério, dominou, olha o Juventude, bateu cruzado. A bola explodiu no corpo de Gabriel Mesquita, saiu jogando errado. Não, o árbitro deu tiro de meta, porque quando o Rogério tocou na bola, ela já havia transposto a linha de fundo, não é isso, Marquinhos? Exatamente, Batista. O Guarani tenta o contra-ataque. A primeira hora do jogo aberto somente pela internet, mas depois ele prossegue da 00:30 até a 1 da manhã. Também pelo AM 1170 Campinas e o AM 1270 Ribeirão Preto. Domina o João Paulo pela direita. Olha o time do Juventude, vai escapando pela meia. Abriu na lateral. Igor tentou o cruzamento, a bola explodiu, voltou. Igor tentou o domínio, a bola escape, vai para fora, para a linha lateral. É arremesso para o time do Guarani bater. Cirúrgica Popular, especializado em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Disque entregas, WhatsApp 999471980. Cirúrgica Popular. Time do América vai ficando com o título. E o Juventude vai ficando com a 4ª colocação. Pintou, pinta na Saci, pintou gol onde? Chapecoense, hein? Chapecoense marcou segundo, Chapecoense 2, Confiança 1. O América vence 2-1 Avaí. Então no critério gols pró vai dando o América. A América ainda vai ficando com o título da Série B. Taça no jogo do América, taça no jogo da Chapecoense, são duas taças. Veja aí, hein? O título da competição pode definir no saldo de gols, é isso, Edu? Não, no terceiro, né? Dá empate em número de vitórias. Nesse momento dá empate no saldo de gols. 20 vitórias para cada um, 20 de saldo para cada um. Gols pró. O América tem 2 a mais que a Chapecoense. Olha que detalhe, depois de 38 rodadas, brincadeira. Portanto, veja a importância, né, de ter um ataque poderoso, marcar muitos gols na competição. Portanto, o ataque do América, por uma diferença de 2 gols, pode dar o título para o time do América. Claro, é evidente que o acesso é o mais importante, mas título é sempre título. É sempre importante ganhar uma taça, ganhar um troféu. Alteração. Vai pintar, pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Primeira alteração. Sai Crispim, Batista. Entra Rafa Costa. Saiu Crispim, entra Rafa Costa com a número 9. E também entrou o garoto Alain com a número 41 no Guarani. Já confirmo para você quem saiu. Saiu o Matheus Souza. Matheus Souza foi embora. Entrou o Alain com a 41. Domina pela direita, Bochecha enfiou para Rogério, partiu pé direito, bateu cruzado, Romércio chega lá atrás para afastar. A bola sobrou na linha de fundo, Lud que tira para Rickson de perna direita para Pablo, errou no passe, dominou o time do Juventude, vem para Rogério, se manda tentando, subiu a bandeira, marcou impedimento, ele estava impedido. Rocha Autopeças há 28 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 35 segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes.
Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui, Brinco de Ouro, Juventude 1, Guarani 0. América Mineiro 2, Avaí 1, Chapecoense 2, Confiança 1, vai ficando com o título América Mineiro. E Náutico 1, CSA 1-1 empatando, mas o Juventude vencendo o Brinco, só depende dele e vai subindo o Juventude. Rádio Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 para Campinas, AM 1270 para Ribeirão Preto. Estamos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você vai me ver narrando o jogo. Placar de 1-0, o time do Guarani vai perdendo a partida. O América vai ficando com o título nos gols marcados. Mas tem jogo ainda pela frente, domina Bispo. Ele gira em cima da marcação, soltando para João Paulo, recua, vem na lateral. Eltinho enfia, o pé canhoto, levanta no campo de ataque, Bidu. Ele chegou, tocou, mas tocou para trás, vem Didi, conseguiu dominar. Escapa na marcação, toca para Bidu, que erra o passe. Bispo recolhe, domina para o time do Juventude. Abriu o jogo lá pela lateral, no campo de ataque. Vem na bola, levantamento cruzado para ninguém, para a linha de fundo. A bola saiu em tiro de meta para o Guarani. Pinta na Saci, pintou o gol de Edum. Só para registrar, gol do Vitória lá em Pelotas. Brasil de Pelotas 0, Vitória 1. Vai pintar na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Placar de 1-0, o time do Guarani vai perdendo a partida. É pela direita, o árbitro parou, marcou uma falta, campo de ataque em cima do Rickson. Placar de 1-0, gol de Renato Cajá no primeiro tempo, um golaço. Bola com o Bidu, ele domina, recebe, entregando o jogo pelo setor esquerdo, vem no cruzamento. Rafael Costa chegou para dividir, tira, afasta lá atrás. Bochecha armando contra-golpe, lançando para Everton pela esquerda, ele conseguiu driblar a Ludic, partiu, vem por dentro, levou na perna direita, lançou na área. Sai lá atrás, Gabriel Mesquita pega firme, sem rebote. A jogada foi aqui, ó, em cima do Ludic, do lado direito. E depois ele tentou finalizar, mas o Gabriel Mesquita ligado no jogo. 1-0, vai perdendo o Guarani, Batista. Bidu toca na bola para Ludic pela direita, recua para Romércio, entrega o jogo lá do outro lado. No campo de ataque pelo setor esquerdo, tenta a descida. A bola vai para fora, para a linha lateral, é cobrança de arremesso pela esquerda para o time do Guarani. Caio recolhe, toca o jogo atrás, vem na bola o time do Guarani na marca de 38 minutos, placar de 1-0, tá perdendo o jogo no Brinco, mas tem a posse de bola neste momento. Vem com Ludic pela direita, recebe, domina, bate de perna direita, soltando para Rickson, ele escapa da marcação, vem descendo pela meia direita, abriu na ponta para Pablo, recolheu, vai para cima da marcação, escapou, levou, entrou na área, pé direito, bateu errado em cima do Bispo. Tira Gabriel Bispo para afastar. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. É uma sutileza tática aí. Ele trouxe o Bidu por dentro. Com a saída do Crispini, trouxe o Bidu na meia. E ele tem qualidade para jogar ali. Eu gosto desse tipo de alteração. E vem Everton, dominou dentro da grande área, caiu, pediu pênalti, o árbitro não marcou nada, marcou. A bola volta pela direita, domina Luiz Ricardo, recua, toca o jogo lá para trás, no campo de defesa, vai começar de novo lá atrás o jogo do time do Juventude, vai vencendo a partida. A bola vai para fora, para a linha lateral, é arremesso para o time do Juventude bater. Placar de 1-0, o time do Juventude marcou no primeiro tempo e vai vencendo a partida. Se manda o time do Juventude, vai embora no campo de ataque, bola pela esquerda, recolheu Everton, pé direito, arriscou para o gol, foi embora para fora pela linha de fundo. Entrada da área, pé direito, Everton bateu tirando do goleiro, tirou muito, ela passou à esquerda de Gabriel Mesquita e foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. Jogadores que entraram na equipe do Juventude, né? Jogada trabalhada pelo Bochecha e depois o Everton tentou tirar do Gabriel Mesquita. A bola passou à esquerda do goleiro, foi embora. Tiro de meta, Batista. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo.
40 minutos passados e vem o Guarani. Ludic desceu na linha de fundo, tentou cruzamento, chega para tirar, afasta lá atrás a defensiva da equipe do Juventude, mandou para fora pela linha de fundo, saiu. É escanteio não, marcou tiro de meta, né? Último toque. Pois não, Tigrão. Já voltou o Bidu, ele veio em 2 ou 3 lances mais por dentro. E quando ele recebe a bola por ali, ele tem muita qualidade. Já voltou lá pro lado esquerdo. Quer dizer, falta de convicção também, né? Trouxe, tentou arrumar, tentou povoar o meio com um cara que tem muita qualidade com a bola nos pés e no passe. E agora a gente já percebe que ele volta para a beirada de novo. Um pouco confuso taticamente hoje o Guarani, mas ainda muito vivo dentro do jogo. Placar de 1-0, o time do Juventude está vencendo a partida no estádio Brinco de Ouro e tem a posse de bola no ataque, lançamento, vem Everton, pé canhoto, bateu pro gol, espalma Gabriel Mesquita, tirou, voltou Juventude, Luiz Ricardo, dominou, acionou o ataque, vem pela direita, tentando levar em cima da marcação, Igor, a bola volta, Luiz Ricardo para João Paulo por dentro, pela meia direita para Igor, vem Luiz Ricardo, pé canhoto, bateu pro gol, manda para fora, mas houve um desvio. A bola foi embora para fora pela linha de fundo em escanteio para o Juventude bater. Bateu sim, Batista. Bateu no jogador da equipe do Guarani, o João Paulo, que é o capitão do time. Ele já está se preparando para a cobrança. 42 minutos passados, segundo tempo, 1-0. O time do Juventude vai ganhando a partida. Escanteio, Igor vem para a bola para batida na cobrança de escanteio. O time do Juventude vai levando a zagueirada lá para dentro. Escanteio cobrado, curtinho, a bola volta, Igor dominou, levou para a entrada da grande área, puxou a marcação, abriu na lateral outra vez pelo setor esquerdo, vem o Helder, bateu, tocou contra a marcação, a bola vai para a linha lateral. Saiu em arremesso lateral. Vem para a bola para fazer a cobrança. O time do Juventude pela esquerda. Já cobra, tem pressa, prende a bola no ataque. O time do Juventude tira Didi. E o árbitro marcou uma falta em Rafa Costa no campo de defesa. A falta é para o time do Guarani bater. E o Rafael Costa, Batista, é um jogador que o contrato termina agora no dia 31 e dificilmente ficará no Guarani para a disputa do Campeonato Paulista. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43, segundo tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezoni aqui, Brinco de Ouro. Guarani vai perdendo a partida, Juventude 1, Guarani 0. Olha, América Mineiro, Chapecoense e Cuiabá já tinham subido. Com a vitória no Brinco é o Juventude que vai conquistando a última vaga. Na briga pelo título segue América Mineiro 2, Avaí 1, segue Chapecoense 2, Confiança 1. Nesse momento, América e Chapecoense empatam em número de pontos, 73 para cada um, e empatam em número de vitórias, 20 para cada um, e empatam no saldo de gols, 20 para cada um. No critério gols pro, que é o terceiro, o América Mineiro tem 2 gols a menos e o América vai ficando com o título. Bandeirantes Campinas, Bandeirantes Ribeirão Preto. Olha, as informações vão chegando, né? O radialista que recebeu uma pressão ali de dirigentes do Guarani, William Mota, ele teria na narração dele insinuado de que o Guarani estava recebendo uma mala branca para ganhar a partida do Juventude. Espera aí, é o seguinte, mala branca como incentivo para ganhar o jogo. Isso aí é tão normal, tão natural, né, no futebol, quanto andar para frente. Bola pela esquerda, domina no campo de ataque, Didi enfia o jogo para Bidu, ele faz o levantamento para Rafa Costa na entrada da grande área. Subiu Emerson, tiro de cabeça, a bola caiu pela meia direita, tenta sair jogando o time do Juventude. Rogério está na bola, chega Bidu, o árbitro parou, marcou falta. É falta para o Guarani, o próprio Bidu tem pressa para fazer a cobrança, cobra, rolando para Didi. Ele domina, solta o jogo no campo de ataque pela direita, vem para Romêncio, abriu na lateral pela direita, Ludic dá um tapa nela, erra o passe, tira lá atrás, afasta o Juventude. 45, tempo regulamentar esgotado. Mais 4. Quanto?
4. 4 no additional time. Vamos então a 49. Bola com Luiz Ricardo pela direita. O time do Juventude vai segurando. São 4 minutos para o time do Juventude voltar para a Série A. Vai receber 50 milhões de reais. O Guarani poderia estar nessa, mas infelizmente perdeu jogos que não poderia perder e ainda foi atingido no cerne pela Covid. Domina do campo de ataque, vem para a bola Everton pela esquerda. Recolhe, gira o corpo, recua, toca no campo de defesa. Vem, bate Alder, faz o levantamento no campo de ataque, mas a bola vai direto e para fora. Saiu o time do Guarani, vai sair jogando lá atrás. Lubitex, tudo que você precisa em máquinas e ferramentas, são mais de 50 anos de tradição. As melhores marcas do Brasil e do mundo você encontra aqui. Lubitex, máquinas e ferramentas, são 4 lojas físicas: Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, Mogi Guaçu e escritório comercial em São Paulo. Acesse luitex.com.br. Alô, Lui, grande abraço para você, Lui, muito obrigado, grande Lui que comanda a Luitex. Bola dominado no campo de defesa, vem Rickson fazendo o lançamento no campo de ataque pela meia. Wagninho chegou, prendeu, rolou, Rickson vem, pega de volta, domina, bate de perna direita, levantou pelo comando, subiu lá atrás, de cabeça Emerson, fez uma grande partida, o camisa 4 do time do Juventude. Vai acabar o jogo, o time do Juventude vai subindo, lançamento no campo de ataque, dominou, tentou a passagem pela direita, não conseguiu Caio. A bola volta, o time do Guarani já tem o domínio outra vez pelo setor esquerdo, vem com Didi, faz o lançamento no campo de ataque. Time do Guarani parte, vai para cima, vai para o empate, mas comete a falta no ataque. É falta para o Juventude bater, Marquinhos. Romércio parou a jogada, Batista, matou a jogada. A falta é a favor da equipe do Juventude. O Pintado tá louco ali à beira do gramado dizendo: acabou, acabou. 1 minuto para acabar o jogo, Batista. 1 minuto para terminar a partida. Time do Juventude está voltando para a Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns ao Pintado, grande cara. Merece o acesso, fez um trabalho excepcional no comando técnico do Juventude. Um time que tecnicamente não é um grande time, não é um time que talvez não tenha a mesma qualidade técnica de times que não conseguiram acesso, mas muito comprometimento. Rickson bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem lá atrás de cabeça. Luiz Ricardo afasta, joga para fora, para lateral. Vai terminar a partida. Jogadores do Juventude do banco já começam a comemorar. Vai na linha de fundo, domina a bola pela direita. Alan tenta a passagem, rolou atrás, vem para a bola, Pablo, pé direito, levantou na área. O árbitro paralisa e marca uma falta lá dentro da grande área. Falta para o Juventude. Vai terminar a partida. O árbitro pegou a bola. Apita o árbitro. Juventude está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o time do Juventude. Um time de operários. Um time de jogadores extremamente comprometidos. Pintado, um grande treinador, parabéns. Pintado vibra no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani perde mais uma em 7 rodadas. 21 pontos disputados. E o Guarani conseguiu apenas 1 ponto, um empate no derby. Termina o jogo, na sequência vem aí jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Bandeirantes,
Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Vai pintar? Pinta na Saci. Acesse sacitintas.com.br. Meus amigos, jogo aberto, seguimos pela internet. Vem aí no AM a voz do Brasil, 23h30. Aconteceu o jogo lá do América, terminou. O América terminou 2-1, venceu o América, saiu um pênalti em Chapecó e o Perrotti, ele marca, aliás, Anselmo Ramon. Anselmo Ramon, né? Que categoria. Ele deu uma cavadinha, rapaz. Estilo Louco Abreu, lembra do Louco Abreu? Louco Abreu, do Botafogo? É, na Copa do Mundo deu uma cavadinha também lá numa disputa de pênalti e a Chape... Vai ser. Acabou o jogo. Acabou. Acabou. A Chape é campeã. Mas, meus amigos, até o final do jogo, da rodada, só dava América com o título. Mas esse terceiro gol da Chapecoense faz com que a Chapecoense fique com o título da Série B. Por um golzinho de saldo. Ficou Chapecoense e América, ambos com 73 pontos, ambos com 20 vitórias e saldo de 21 gols. Para a Chapecoense, saldo de 20 para o América. E a turma do América vendo o jogo ali no gramado, né, Greg? Lá no Independência, já estava com o título. Ali torcendo para que ele errasse, né? Todo mundo ali. Título na mão, e aí terminou o jogo. Deu uma cavada o Anselmo Ramon. Que personalidade, hein? Anselmo Ramon. É o segundo, ele fez dois gols hoje. Ele fez 2 gols hoje, Gols. 3-1. Portanto, meus amigos, olha, Chapecoense campeã da Série B, América Mineiro em segundo, em terceiro Juventude terminou em terceiro ainda, com 61, em quarto Cuiabá também com 61, no critério saldo, Juventude ficou melhor do que o Cuiabá. Então, Chapecoense campeã, América em segundo, Juventude em terceiro, em quarto Cuiabá com 61, em quinto CSA com 58, CSA que acabou empatando com o Náutico em 1-1, tá? Então, CSA em quinto com 58, em sexto Sampaio Correia com 57, em sétimo a Ponte com 57, oitavo Operário 58, nono Avaí 55, em décimo CRB com 52, décimo primeiro Cruzeiros 49, décimo segundo Brasil de Pelotas 49, Guarani termina em décimo terceiro com 48. Guarani... E chegou a ter uma belíssima reação. Tudo bem, Felipe Conceição assumiu, era penúltimo colocado. Mas, olha, depois o Sampaio Correia, no dia 12 de fevereiro, que foi 23 de dezembro. A última vitória do Guarani. Lá no Castelão com o Sampaio Correia. E esse ano, deixa eu ver aqui, o Bugre não venceu, né? Não venceu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, acumula 7 jogos sem vencer. Então, Guarani, 13º com 48. Oi, Tigrão. 4,7% de aproveitamento nos últimos 7 jogos. Coincidentemente, este é o aproveitamento do Guarani em 2021. Claro que a interferência dessa pandemia, né, desse grande número de casos aí de Covid, é muito grande. Mas ainda assim, 7 jogos, 21 pontos disputados, ganhou 1. Mesmo com esse problema, de janeiro no Brinco. Bom, Tigrão, vamos só lá. esse ponto em 2021.
Só esse ponte aqui. Acabou em Chapecó. Acabou em Chapecó. Olha que festa. Chapecoense campeã. Mas coisa incrível, gente. O título estava nas mãos do América, né? Temos que falar aqui do Humberto Lousa, né, Edu? Humberto Lousa, né? Sim. Campeão recebeu proposta para ir para o Cruzeiro, né? Tinha informação que ele havia acertado com o Cruzeiro, rejeitou, ficou na Chape e conquistou o título da competição. Se não me engano, a Chapecoense foi campeã catarinense esse ano, quando ele chegou, quer dizer, 2020, né? Quando ele chegou, estava mal, o Chapecoense não tinha vencido ainda no estadual. Ele reagiu, foi campeão, né? Campeão catarinense 2020. E agora esse título aí Merecido. da Merecido. Série B. Humberto Lousa é um cara muito competente, ótima pessoa, excelente profissional. Merecido. Estava torcendo para que desse tudo certo e aconteceu. Tá aí, a Chapecoense campeã. E assim é mais gostoso, né, Edu? No finalzinho, gol de pênalti, dramático. Parabéns, olha lá, tem uma imagem aqui do Humberto, né, chorando muito, muito emocionado. Parabéns aí a Chapecoense, principalmente um grande amigo, Humberto Lousa. E o Anselmo Ramon, hein? O pênalti que ele cobrou. Pô, brincadeira. que é isso? Só tinha um goleiro para pegar esse pênalti, viu, Batista? O que o cara tem na cabeça, velho? E se ele perde, se ele chuta por cima, o gol do título... O gol do título, dinheiro e vaga na Copa do Brasil, entendeu? Chapecoense com esse título entra na terceira fase da Copa do Brasil e esse ano ganha 400 pontos no ranking da CBF, que vai ser atualizado agora. Quando terminar a Série A, aí a CBF vai soltar o novo ranking, né? Já terminou a Série A, a B, a C e a D, mais 400 pontos, ganha a grana, que eu não sei qual é a grana do título da Série B, eu não sei quanto é que é. E ganha muita grana porque vai entrar, repito, na terceira fase da Copa do Brasil. Bom, vamos lá, Tigrão, vamos comentar isso aí. 1-0 para o Juventude. Como destaque, o Vagninho. Ele perdeu um gol a 4 minutos de jogo. O Bidu tocou para Rangel, o Rangel para Vagninho, o goleiro pegou. Aí o Cajá fez o gol do Juventude a 29 minutos. E foi só, né? 2 grandes defesas do Gabriel Mesquita no segundo tempo. Lembrando, só para... Eu falava no intervalo, Tigrão, o Cajá em 2007 jogava no Juventude e o Juventude foi rebaixado no Brasileirão. Era jovem ainda o Cajá. Aí terminou a Série A de 2007, repito, o Juventude rebaixado, aí o Cajá veio para a Ponte. E agora ele e Cajá marca o gol aí no brinco, subindo a equipe do Juventude. Vamos lá, Tigrão, Guarani 0, Juventude 1. Sem esquecer que o Cajá foi o jogador mais importante da campanha que trouxe o Juventude da Série C para a Série B. Inclusive marcando 2 gols no jogo decisivo. Então o Cajá participa consecutivamente de 2 acessos do Juventude. Um da C para B e agora da B para A. E ele hoje, individualmente, foi disparadamente o melhor jogador em campo. Se ele não tivesse feito o golaço que fez e que deu a vitória para o Juventude, ainda assim teria sido o melhor jogador em campo. Arrebentou com o jogo, foi o grande maestro dessa equipe do Juventude. O Guarani começou com uma intensidade boa, muito boa, claro que aí incentivado pelo prêmio extra que veio, e um prêmio gordo, um prêmio de muito valor, financeiramente falando. Foi para cima, poderia ter saído à frente já no início da partida, nesse lance do Vagninho, mas a partir dali mostrou bastante intensidade e pouca qualidade. Vou repetir, muita intensidade o tempo todo, mas pouca qualidade e pouca organização. E quando o Felipe Conceição começou a mexer, aí ficou pior ainda. Veja você que o Luiz Carlos, fora essa bola descrita por você no início da partida aí, mas nenhuma defesa importante. Então o Guarani foi o Guarani das últimas partidas. Um monte de bola alçada a esmo, um monte de bola alçada sem consciência, bola do chuveiro para se livrar dela, e acabou consagrando aí o Emerson, número 4, da equipe do Juventude, que pegou todas por cima. O Vagninho, fora esse primeiro lance, numa noite muito apagada, de muito pouca inspiração, e, na verdade,
Isso contribuiu decisivamente para que o Guarani tivesse, aparentemente, um domínio territorial, mais posse de bola, mas sem produtividade. Uma característica, aliás, da equipe neste ano de 2021. Então, o Cajá desequilibrou tanto com a bola rolando, municiando, organizando, assistindo, fazendo o time jogar em torno dele, como também no momento em que fez o gol, para mim, numa falha do Gabriel Mesquita, apesar da qualidade do chute, muita qualidade, muito efeito, mas ele estava mal posicionado, estava adiantado, e o Gleger, ele já explicou com muita técnica o que é que aconteceu. Ele toma a decisão um pouco antes da bola chegar, e ela continua curvando, e ele sequer acerta na bola. No geral, qualidade sim. No geral, operários sim. Mas o Juventude tem um jogador que pode ser considerado um dos principais em termos de técnica, de habilidade, de experiência de toda a Série B. Aliás, o Cajá é um jogador ainda, pelo que correu hoje, de nível de Série A. Porque o grande problema dele sempre foi a falta de resistência física nos últimos anos, depois que ele se transformou num jogador veterano. Então o Guarani não observou isso, deu todos os espaços que o Cajá gostaria de ter, e ele desequilibrou o jogo, fazendo com que o Juventude jogasse no entorno dele, dando o ritmo para a equipe e ainda decidindo o jogo num chute muito bem executado de fora da área. Então eu vi um Guarani querendo de todo jeito tirar a azeitona de dentro da empadinha do Juventude, querendo tirar o acesso do Juventude para ficar com a premiação que estava combinada. Vi o Guarani se empenhando demais, jogando como se estivesse brigando também por uma vaga à primeira divisão, mas, apesar do empenho, da voluntariedade, uma equipe que tecnicamente deixou muito a desejar. E aí, falando rapidamente das alterações, não é? Qual a intenção do Felipe Conceição de colocar o Alan, que praticamente não pegou na bola? Eu não estou dizendo que não tem qualidade, mas é um menino ainda. Tigrão. Entrou numa fogueira muito grande. Tem um chamado? Sim, só uma informação, Tigrão, me perdoe cortá-la, que chegou para nós agora. E vou ler aqui na íntegra, tá? Senhores, nós não temos condições de realizar a coletiva pelo tema específico. Por solicitação do técnico Felipe Conceição, ele fará um pronunciamento em instantes, onde responderá a principal pergunta, que a gente já sabe qual é, né? Beleza, sim. Tigrão? Então não vai ter a coletiva, vai ser só um pronunciamento. A gente vai ficar ligado aqui. Você já respondeu essa pergunta desde segunda-feira. Então também, esse negócio de pronunciamento, né? Também não. Vou dizer para o seu negócio, para falar aquilo que o Brasil inteiro já sabe, fica meio esquisito. Acho até que ele deveria falar de outra maneira e responder as perguntas sim. E, por exemplo, explicar por que é que ele tirou o Renanzinho no intervalo e não tirou o Matheus Souza, né? E veio com o Ludic para fazer a dobra e não funcionou. Entrou mal no jogo hoje o Ludic, né? O que ele queria com o Alan no lugar do Matheus Souza, mas daí no final do jogo, aí já a resistência do Guarani já estava minada. Quando ele tira o Murilo Rangel, que saiu com cara feia, saiu com cara de poucos amigos, qual era a intenção dele com o Caio? Então as mexidas hoje, elas puxaram o time para baixo. Elas não melhoraram e não conseguiram sequer manter o ritmo que o time tinha. Puxaram para baixo. E aí, inteligentemente, o Juventude, também sentindo que o jogo estava acabando, tratou de ser menos agudo, tratou de recuar um pouco as suas linhas e tratou de valorizar muito a posse de bola. Mesmo assim, quando saiu contundido, um problema muscular na coxa direita, o Renato Cajá, o Juventude perdeu um pouco o controle do jogo, perdeu um pouco aquela qualidade de toque e aquela inteligência tática de ficar com a bola. Mesmo assim, muito mais pela inoperância do Guarani, que teve volume, mas não teve lances agudos, e muito menos por uma qualidade técnica para subir, principalmente depois que o Cajá saiu, o Juventude acabou ficando com a vaga, também beneficiado pelo empate magérrimo da equipe do CSA, lá dentro dos aflitos contra o Náutico que também já não tinha mais nada a perder. Então, se foi o CSA que mandou a grana,
para que o Guarani ganhasse do Juventude, e tudo leva a crer que sim, seria melhor ele ter aumentado muito também o bicho dos seus jogadores. Porque mesmo que o Guarani não tivesse perdido o jogo e tivesse minimamente empatado, ainda assim o próprio CSA não fez a parte dele, bem como o Avaí também não fez a dele diante do América. Parabéns para o Juventude, o Guarani lutou muito, mas a sequência dos últimos 7 jogos mostra uma queda de bico e temos que considerar, sim, os jogadores que foram afastados, mas ainda assim é algo que chama negativamente a impressão. Num jogo que começou muito bom e que depois baixou demais a sua qualidade técnica e que se salvou apenas pela dedicação e pela voluntariedade de ambas as equipes. Olha, nós estamos pela internet, né? Aqui no AM continua a Voz do Brasil. Estamos pela internet, mas estamos também no YouTube e no Facebook. Por conta da Voz do Brasil no AM, estamos ao vivo no Facebook e no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Nosso muito obrigado. Só um detalhe aqui, você sabe que o Juventude ganhou da Ponte do Guarani lá e aqui, né? O Juventude ganhou do Guarani lá 1-0, o gol contra do Romero. Sim. A Ponte, o Juventude ganhou aqui de 3-1 e ganhou lá em Caxias 2-1 de virada. Ganhou hoje também 1-0, então ganhou da Ponte Guarani. Ele fez quantos pontos para subir? 61? Ele fez acho que 61, Tirão. Quer ver? Estou colocando 61, aqui. Deu 61, só 61. Do futebol de Campinas, ele ganhou 12. 12. Você sabe que nós falávamos muito sobre isso, né? Inclusive aqui em off também, né, Edu? Que tecnicamente, se você analisar aí, tem um craque no time que é o Renato Cajá. Os outros jogadores jogadores operários realmente, que compraram a ideia do Pintado, que é um cara muito competente. Mas o Anselmo Ramon é matador, hein, Glenn? Não, eu estou falando do Juventude, né? Desculpa. Do Juventude, desculpa. Tá bom. Então, quer dizer, esse time do Juventude é um time batalhador. Você vê o que os caras correram hoje foi impressionante, né? Que os caras se dedicaram na partida, a entrega. Nós até brincávamos aqui, né? Os caras abriram a caixa de ferramenta aí, esse Gabriel Bispo marcando no meio de campo, não deixando o time do Guarani jogar, né? Quer dizer, entrega. Compra a ideia do treinador, que é realmente a cara do Pintado isso, né? Um time aguerrido, um time com vontade, com garra, determinação. E foi assim. Você vê na última partida... Tomou 5-2 do Avaí. Mas teve... Não, aquele jogo contra o Figueirense, que ele estava perdendo. Foi. De repente deu uma virada, aos 49 fez o gol. Ficou vivo novamente na competição. Ou seja, uma virada no final da partida. Então, de um time aguerrido, de um time que Figueirense irregular, a bola saiu. Exatamente. Foi. Isso, exatamente. Então, Edu, é assim, olha... parabéns ao Juventude, que Edu, realmente mereceu. Vamos ouvir o pronunciamento do... Vamos lá. Nós tínhamos agendado uma entrevista coletiva com o técnico Felipe Conceição após a partida. O treinador nos procurou pedindo para fazer um pronunciamento, não participar de uma entrevista coletiva, até pelo tema esgotado. Creio eu que todas as perguntas sejam sobre o mesmo tema. Felipe já está conosco. Boa noite, Felipe. Boa noite, Ortiz. O microfone é seu. Obrigado. Só veja se ele está ligado, por gentileza. Alô. Pode ficar à vontade. Obrigado. Então, boa noite a todos. Antes de falar do futuro, eu quero falar, né, desse final do ciclo que a gente está vivendo hoje. Há um pouco menos de 4 meses, o presidente do Guarani, o Ricardo, me procurou e depositou em mim a esperança da gente mudar o rumo do clube, né, da equipe principalmente. E naquele momento eu me senti feliz pela oportunidade, honrado, e vim com uma motivação enorme para a gente fazer o que a gente fez. Hoje o aproveitamento do Guarani desde a minha chegada é aproveitamento de G4, apesar de todos os percalços que nós tivemos. Antes do Covid, esse aproveitamento era até de título, de time que está brigando por título. Então, assim, somando esse desempenho
com tudo que a gente construiu, com a evolução dos meninos da base, que foi um outro pedido do presidente. Ele me fez 2 pedidos, um que a gente não caísse e o outro para cuidar dos meninos da base. E eu acho que eu me sinto hoje com um dever cumprido nesse final de ciclo. Durante esse ciclo, houveram várias propostas de saída. Houve Curitiba 2 vezes, houve Avaí, que eu não comuniquei uma vez, houve Cuiabá, 3 propostas, e todas recusadas pela minha palavra dada ao presidente, pelo respeito que eu tenho por ele e agradecimento por ter me dado essa oportunidade num clube tão grande. Eu procurei honrar aquilo que combinamos. A prorrogação do contrato foi uma sinalização da minha parte dele, de que a gente estava formando um casamento ideal, bonito e de crescimento para o clube. Enfim, esse ciclo foi dentro do esperado, tirando algumas situações que a gente não controla, como a Covid. Isso atrapalhou a nossa reta final e eu tenho certeza que se não fosse isso, a gente estaria brigando até a última rodada pelo acesso. Fico feliz por tudo que a gente construiu, agradeço aos atletas, agradeço à imprensa, que apesar da distância, mas sempre me tratou com muito respeito. Agradeço a todos os funcionários do clube, agradeço principalmente ao presidente pela oportunidade, pela autonomia que me deu de ajudar o clube, confiar no meu trabalho. Hoje eu saio do Guarani, é isso, que é a resposta que todos queriam, mas saio com o coração bugrino, saio levando o Guarani no meu coração. Foram momentos dolorosos, difíceis, de muita luta, mas com a satisfação e com a alegria do dever cumprido, daquilo que a gente conversou antes. Hoje, o Guarani termina a temporada com 13 meninos da base treinando no elenco profissional. Desses 13, 6, 7 participaram de jogos e estão preparados para compor o elenco da próxima temporada. Eu sempre disse que, além do curto prazo, eu trabalhava para o médio e longo prazo do clube também, e torço para que esse caminho continue. Não é fácil, é um caminho doloroso e de muito trabalho, mas eu torço que o Guarani continue nesse caminho, porque eu acho que faz parte do DNA, faz parte do que o clube sempre demonstrou para o cenário brasileiro, e eu não tenho dúvida que esse é o caminho para ele voltar a ser grande. Essa é a minha torcida. Agradeço muito, presidente, por ter deixado eu silêncio, é porque ele ficou emocionado, participar de um clube tão grande. Bom, aí no final, como eu sempre fiz, Ortiz, é uma mensagem para a torcida, né? Agradeço a ela. O carinho, o respeito. E vou levar ela no coração, porque onde eu vou eu sinto isso, a minha família sentiu isso em Campinas. Enfim, vamos falar um até logo e um obrigado a todos, a imprensa, a torcida e principalmente ao presidente do clube, que merece, e aos atletas também que participaram dessa jornada. Um grande abraço a todos e até um dia. Obrigado, Ortiz. Está encerrado o pronunciamento do técnico Felipe Conceição, agora ex-treinador do Guarani. O Guarani se posicionará a posteriori sobre os rumos, sobre escolha, definição de novo treinador, nova comissão técnica, seu planejamento para a disputa do Campeonato Paulista. E, no momento oportuno, informaremos a todos. Bom, muito Edu, obrigado, aí, portanto, o pronunciamento do Felipe Conceição. Opa, fechei aqui. Bom, aí o pronunciamento do Felipe Conceição, treinador que era do Guarani e agora será treinador da equipe do Cruzeiro. O Guarani está no mercado, na busca de um técnico. Os treinadores que a gente pôde apurar, Edu, que são candidatos ou que a diretoria do Guarani deverá conversar, em primeiro lugar, Léo Condé, Cláudio Tencati, Chamusca não foi procurado.
Léo Condé. Léo Condé e Cláudio Tencati. Cláudio Tencati, que é do Londrina. Do Londrina. Muito tempo de E uma Londrina. terceira opção, o Vinícius Bergantin do Ituano. Ah, sim. São os 3 treinadores que a diretoria tem na sua lista. Pode ser que exista um outro treinador. Neste momento são os 3, Edu. Paulista começa dia 28, é Guarani e Ituano, né? Guarani e Ituano. Guarani e Ituano. É. Bom, pelo menos está saindo assim nesse final da Série B, né? E um tempinho. Está de férias o plantel? Alguns jogadores já estão de férias, né? Por exemplo, férias, Marcelo estava de férias já, porque estava suspenso. O contrato termina dia 31. De qualquer O Valber maneira, para também. um pouco, né? Dá uma parada. Dá uma parada. É. Bom. E aí vai depender do novo técnico. Muda tudo, né, Edu? A história vai se modificar, porque aqueles atletas que os contratos estarão terminando no dia 31 e que possivelmente deixariam a equipe do Guarani, caso o Felipe Conceição permanecesse como técnico, agora poderão ter uma nova história, um outro rumo. E aí essa semana vai ser decisiva também, Edu. Bom, vai atrasar um pouquinho, mas pelo menos terminou a Série B e tem esses dias aí para pensar em contratação e ver o plantel. Olha, o Conceição foram 24 Deixa eu só jogos. agradecer aqui, Edu. Sim, claro. O crédito que foi dado, né, pelo Carlos Cereto, nosso companheiro da Sport TV. Merecido, Carlos. Né, sobre a informação que foi dada aqui no microfone da Bandeirantes. Eu não gosto de falar dessa situação, mas então agradecendo ao Cereto e também ao Gustavo Biano, que deram crédito à reportagem da Rádio Bandeirantes. Quando que surgiu de fato que ele Edu, sair? eu recebi. Hoje é sexta-feira. Eu recebi a notícia no domingo à noite. Nossa. E aí, ligando aqui, ligando acolá, conversando com os amigos de Belo Horizonte. Aliás, o crédito tem que ser dado também a Oswaldo Reis, o Piquitito, né, da imprensa de Belo Horizonte. A gente trocou muita figurinha durante toda a semana. E na segunda-feira eu chequei as duas pontas e aí a gente trouxe a informação no microfone da Bandeirantes. Como disse o Gabriel, um amigo meu, falou o seguinte: Marquinho, para quem não acreditava na sua informação, você responda assim, 30 anos não são 30 dias. Grande, Marquinhos. Parabéns, viu, Marquinhos? Valeu, Edu. Parabéns. Um momento só que daqui a pouco a gente vai voltar no craque do jogo. E... Zorzinho, quer falar alguma coisa? Saída do Conceição? Só para dizer o seguinte, olha, foram 24 jogos, 11 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Nas mãos dele, o Guarani fez 30 e sofreu 30. Fez 30 e sofreu 30, né? Ele assumiu, o Guarani era 19º, penúltimo colocado com 11 pontos. Quantos jogos? Foram 24. O aproveitamento dele é de 51%. Não é ruim, né? Mas com 51% você não sobe. Ele chegou a ter 72%. Mas com 51% você não sobe. Você pega, por exemplo, o Cuiabá e o Juventude subiram com 61%. Você pega 51% do total de 114 pontos, que são 38 jogos, vai dar 58 pontos. Então, Ele pegou o time em que rodada, Edu? Ele foi contra CRB, né? o CRB. O CRB, deixa eu ver aqui, que rodada que era, foi no dia 10 de outubro de 2020. Deixa eu ver, foram 23. É só tirar aqui, foram 38, tira 23, aliás, 24 de 38, ele pegou na 14ª rodada. 14ª rodada. O Guarani estava... O Guarani era penúltimo colocado com 11 pontos ganhos. Penúltimo com 11. 24 jogos, quantas vitórias? Ele fez 11 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. 11 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. Você pega aí 24 pontos, você multiplica por 3, dá 72. Ele ganhou 37 pontos. 11 vitórias vezes 3 dá 33. 33 com 4 empates dá 37. Aí 37 você divide por 72, 51%. 51% o aproveitamento dele no geral, né? Última vitória foi lá com o Sampaio Correia em São Luís no dia 23 de dezembro. 1-0, gol do Pablo, né? Gol do Pablo. Bom, Zorzinho, pois não. E aí, a sua opinião aí Só mais um abraço aqui, viu, Gleger? Pro Lucas Rossafa, jornalista,
setorista do Guarani, do Correio Popular agora, parabenizando a Rádio Bandeirantes pela notícia da última segunda-feira. Um abraço aí pro Lucas aí. Lucas, novo Correio agora. Novo Correio. Exatamente. Um abraço, Ô, Edu, Rossafo. Ô, Edu, não dá nem para ficar aqui comentando. E outra coisa, o Tigrão também já deu um resumo geral da partida. Eu só queria dizer que o Felipe realmente fez um ótimo trabalho e por isso foi procurado por uma grande equipe. Claro que o Cruzeiro tá cheio de problema, né? Mas é um gigante do futebol brasileiro. Imagina com essa competência que tem o Felipe, ele foi muito competente. Eu quero dizer que eu concordo que a Covid realmente aí acabou atrapalhando aí o Guarani em 2021 aí. O Guarani não conseguiu ter uma regularidade, ter um time titulares sendo escalado, toda hora mudando, né? Toda hora perdendo jogadores. Teve aquela partida drástica lá em Cuiabá. Então, quer dizer, ele ele conseguiu fazer o que deu. E, na minha opinião, muito competente o Felipe. Aceitou a proposta, isso daí é uma questão profissional, é o lado profissional dele. Achei muito legal aí o depoimento, né? Agradecendo todo mundo. E ele sabe realmente que o Guarani também foi importante para o Guarani. Mas o Guarani também foi muito importante para ele. Né? Para resgatar, ele saiu lá do Bragantino, do Red Bull Bragantino, muito questionado, né? Até quando foi contratado aqui pelo Guarani, ainda havia uma certa desconfiança no trabalho dele e ele provou ser muito competente. Então, que ele seja feliz lá, vamos estar torcendo para o Felipe Conceição, além de um ótimo profissional, é uma pessoa, assim, eu não conheço, mas a gente tem informação de que é uma pessoa muito boa, de bom relacionamento. Ele mostrou isso aí, né, na entrevista coletiva, que ele seja muito feliz. Eu estava falando da competência desse time do Juventude. Então eu queria novamente aqui parabenizar o Pintado, fez um ótimo trabalho, tá de parabéns o Juventude. Não foi o jogo de hoje que decretou aí o seu acesso, e sim o campeonato todo, de um time que, na minha opinião, no aspecto técnico é mediano, né, mas muito competente. Muito competente, estratégia de jogo, plano de jogo, determinação, time agrupado, bem treinado. Então, parabéns ao Juventude. E o Guarani, Edu, a única coisa que a gente espera é que a diretoria haja rápido para trazer um novo treinador. Né? O planejamento já estava pronto aí com o Felipe Conceição. E agora, você vê, ó, daqui o quê? O Campeonato Paulista começa daqui um mês, pô. Quando que você vai começar a pré-temporada? Eu estava falando, será que vai dar férias para os caras? Não dá para você dar férias, tem que dar aí a apresentação no máximo na quarta-feira. Os caras dão uma descansada aí, quarta-feira volta e vamos começar a treinar novamente para preparar o time do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista tá aí, pô. Tá sem treinador, né? Perdendo aí alguns jogadores importantes aí que devem sair. E aí, como é que fica? Então precisa agir rápido. E só um detalhe, viu, Edu? Desses nomes todos que o Marquinhos trouxe aí, só o Chamusca que eu traria. Os outros, acho que tem que começar a rever aí o Guarani, porque tá perdendo um treinador importantíssimo, um cara muito competente. Tem que trazer um cara do mesmo nível para cima, né? Nunca para baixo. Tá bom, Edu? Eu acho que é isso. Resumo é esse aí. O torcedor do Guarani deve estar triste, né? Sequência ruim aí em 2021, perdendo vários jogos. Teve esses problemas, agora perde o treinador, está perdendo alguns jogadores importantes. Mas essa diretoria tem mostrado nesses momentos ruins aí, momentos delicados, muita competência. Então eu acho que o torcedor tem que aí acreditar que a diretoria contrate um ótimo treinador e monte um grupo forte, porque o Campeonato Paulista, sem dúvida nenhuma, é uma das competições mais difíceis do futebol brasileiro. Ok, antes da gente ir para o craque, só debater um pouco esse Guarani aí como um todo. Por que o Guarani reagiu, não deu sequência? Foram 8 vitórias no Brinco, enfim, bons jogos fora de casa. E depois começou a decair a partir do jogo com o Sampaio Corrêa, que nós já debatemos aqui. Ô Tigrão, o que você acha desse Guarani aí? Porque toca bonito. Você vê, você pega o Crispim, você pega o Bidu, você pega o Rangel, você pega o Pablo, o Crispim. Tudo um toque bacana, legal, bonito e tal, mas na hora de empurrar a bola para o gol, uma enorme dificuldade. Né? Isso é que ficou marcado aí nesses últimos jogos. E aí, Tigrão, o que você acrescentaria nisso aí? Ou você não concorda, Tigrão? Por favor. Eu concordo sim. Eu concordo e digo mais para você, para os amigos da Bandeirantes,
É claro que essa epidemia, né, que tomou conta do clube aí, ela atrapalhou, mas vamos colocar as coisas exatamente como elas são, para não ficar com evasivas aqui, tirando a responsabilidade de quem tem que assumir a responsabilidade, né? Não podemos fazer isso até por uma questão de coerência. A coisa pegou mesmo para valer, que desarmou, não tinha jogador para colocar no banco, e aí leva o Lucas Abreu de última hora para ficar com 13 no máximo, foi lá em Cuiabá. Antes disso, alguns casos tinham acontecido, uma contusão aqui, outra ali, mas todo mundo teve problema com isso. O campeonato foi marcado por esse tipo de ocorrência. Então, depois do jogo em Cuiabá, é que a coisa realmente atrapalhou demais pelos afastamentos. Mas antes do jogo do Cuiabá, o Guarani já vinha caindo de produção. Ele ganhou dia 23 de dezembro do Sampaio Corrêa lá em São Luís e depois, alguns dias aí parado, já no início de janeiro, voltou a jogar, teve o derby, perdia o derby em casa e foi buscar um empate com todo mundo à disposição. E depois não ganhou mais. Poderia ter vencido pelo menos mais 2 partidas destas 7, 2 ou 3, destas 7 aí, que foram disputadas em 2021, poderia, mas ninguém pode garantir isso. O que nós podemos garantir é o que está consolidado. E do que está consolidado não ganhou nenhuma. E quem é que garante que ganharia se tivesse todo mundo à disposição? Hoje, por exemplo, estava aí Vagninho, Crispim, Bidu, né? Jogadores importantes, jogadores considerados fundamentais dentro do esquema. O Didi, o Pablo, entre outros importantes que estiveram dentro da partida. O Renanzinho, que antes da pandemia era titular. Então, hoje a base estava praticamente montada aí. Até porque titular desse time é o Vagninho, mas o Júnior Todinho, mas o Todinho está envolvido aí com esse problema aí da indisciplina. Então, eu acho que a queda, ela foi potencializada pelos casos de Covid, mas não causada pelos casos de Covid. É isso que eu penso. Então, teria que ser bem colocado e admitir, vamos admitir aqui que não tivesse ocorrido a rescisão por conta do convite do Cruzeiro com o técnico Felipe Conceição. Ah, mas ele fez uma grande campanha. Ah, mas ele pegou o time em 19º e entregou em 13º. Legal, excelente. Boa campanha, mas eu tenho um número interessante aqui para todos vocês. Para todos vocês. 51%, que é o consolidado dele nas 28 partidas, e olha que são 28 partidas de 38, hein? É uma boa amostragem, é um percentual importante de jogos do total que o Guarani fez no campeonato. Com 51, para não dizer então que ele pegou o time em penúltimo e é o grande herói da vez, com 51 ele teria feito 58 pontos. E não subiria. Mesmo com toda essa performance, 51% não seria suficiente, porque o quarto colocado fez 61, que é o Cuiabá. Como fez 61 também, o Juventude ficou em terceiro no critério de desempate. Então, boa campanha, mas é isso que quer o torcedor do Guarani? Endeusar quem não deixou o time cair? Ou o torcedor do Guarani quer voltar a ser campeão e voltar a estar entre os grandes? Essa é a pergunta que eu deixo no ar aí, e quem estiver nos acompanhando pode nos ajudar a resolver a questíncula. Pode passar o WhatsApp aí e dizer não, concordo, ou não concordo. Concordo ou não concordo. Agora, nós estamos aqui não endeusando, mas dizendo que o trabalho foi excepcional e realmente ele foi atrapalhado pela crise, mas ela não é a causadora. Ela aumentou o problema, mas ele já tinha caído antes mesmo dos casos. E isso nós não podemos perder de vista. E, se ele estivesse desde a primeira rodada, quando estava o Carpini, depois veio o Ricardo Catalá e daí para frente, desde a primeira rodada,
com este aproveitamento, também não teria subido. É um ponto para a gente refletir a respeito. E a outra pergunta, com uma performance em 2021 de 1 ponto ganho em 21 com 4,7% de aproveitamento, como é que estaria hoje se ele não tivesse ido embora? O prestígio dele junto à diretoria e junto à torcida. Não, ele estaria em alta porque todo mundo sabe o que é que atrapalhou. Atrapalhou, mas não foi o fato causador desde o início dessa queda e desse ponto de vista eu não abro mão. O Guarani já tinha começado a tombar de bico e começou a sinalizar que ia entrar numa trajetória descendente antes mesmo da enxurrada de casos de Covid-19 que a equipe teve. É o que eu penso, Edu. Perfeito. Meus amigos, é o seguinte, a rodada foi essa, já o craque do jogo, Figueirense 2,7, Sampaio Correia 1, Oeste 0, Botafogo 0, Operário 1, CRB 4, Cuiabá 1, Paraná 0, Cruzeiro 0, América Mineiro 2, Avaí 1, América estava ficando com o título, mas o Anselmo Ramon cobrou pênalti em Chapecó aos 51 minutos. Chapecoense 3, Confiança 1, no saldo por 1 gol, a Chape ficou com o título, Náutico 1, CSA também 1, não deu para o CSA, no Brinco Guarani 0, Juventude 1, Juventude conquista a última vaga e Brasil de Pelotas 0, Vitória 1, foi assim, ó. Campeã Chapecoense 73, em segundo América 73, em terceiro Juventude 61, em quarto Cuiabá 61, os 4 subiram. CSA terminou em quinto com 58, a Ponte foi a 7ª colocada com 57, Guarani 13º com 48, rebaixados Figueirense, Paraná, Botafogo e Oeste. E subiram para a Série B, subiram da C para B. Olha, subiram quem? Brusque, Londrina, Remo e o Vila Nova. E tem aqueles que virão da Série A, né? Talvez o Botafogo, o Coritiba e assim vai. Agora, 00:11. Aqui no Brinco, Guarani 0, Juventude 1 e o craque. E o craque, Joelcio? Na Bandeirantes, o craque do jogo. Sim, eu começo com você, meu grande amigo Batista. Tá caladinho aí na rua e tal, na madrugada, pensando, escrevendo nas suas redes sociais. Mas o amigo Batista vem agora com o craque do jogo. Sim, Edu, o craque do jogo foi o Renato Cajá. Marcou um golaço, o gol do acesso do time do Juventude, mas o nosso quadro aqui nós damos sempre para o time da casa. Então, para o time da casa, eu vou dar para o Gabriel Mesquita. Fez uma defesa excepcional, aliás, 2 defesas, e evitou que o time do Guarani tomasse aí um 3-0 em casa, que seria uma imensa melancolia, e, consequentemente, né, ficaria uma imagem ruim para esse time. O treinador, tudo bem, já está saindo, vai para o Cruzeiro, mas Gabriel Mesquita pertence ao Guarani. Vai disputar o Campeonato Paulista e também alguns jogadores que estão aí, que pertencem ao Guarani e que vão disputar a competição e a temporada toda de 2021. Para mim, Gabriel Mesquita, nota 7, Edu. É mesmo, ele fez 2 defesas aí aos 25 e aos 26, né? Aquela do Rogério, com os pés para escanteio, na cobrança do escanteio, o Emerson de cabeça, ele pimba, grande defesa e a zaga isolou. Amigo Batista, então começamos com o Gabriel Mesquita e para você, ó, um grande abraço, um prazer enorme estar contigo, hein, Batistão? Valeu, Edu, prazer inenarrável estar contigo nesta grande jornada esportiva. Finalizamos, né? Terminamos aí a temporada 2020, agora verdade. Um tempo aí, porque o Campeonato Paulista começa dia 28 e aí emenda tudo, né? Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e seguimos em frente na temporada 2021 e esperamos que seja um pouco melhor com relação a essa questão da Covid. A vacina já está aí, muitas pessoas já foram vacinadas. Daqui a pouco vai chegar também em outras camadas e nos próprios jogadores.
Esperamos uma temporada de 2021 com muita alegria para todo mundo e quem sabe Deus, né? Os times de Campinas subindo, nunca foi tão fácil subir igual a temporada de 2020. Mas convenhamos, campeonato atípico, muito diferente, com lockdown e etc., Covid. Então, tudo isso serve de experiência e tomara que 2021 seja muito melhor. Um abraço, Edu! Para você também, querido amigo. Tudo de bom. Até a próxima, se Deus quiser. Oi, Gleger, quer voltar na próxima? Vamos lá. Vou lá, Gabriel Mesquita foi muito bem no jogo, defesas importantes. Para mim, o craque do jogo, Gabriel Mesquita, Edu. Gabriel Mesquita já tem 2 votos. Oi, Tigrão, o craque do jogo. Edu, acompanho aí os outros 2 companheiros que já votaram, apesar de reconhecer que acho que no primeiro gol ele cometeu um erro técnico, mas não foi frango, não foi uma falha lamentável, mas ele se recuperou plenamente. Gabriel Mesquita, o craque do jogo. Marcos Luiz. Sim. Vamos ao craque. Gabriel Mesquita, nota 7 para mim, Edu, craque do jogo. Contrato renovado até 2022. Até o final de 2022. Verdade, 31 de dezembro de 2022. Isso aí, contrato renovado e agora a semana será decisiva para o Guarani sobre contratos que estão terminando e montagem do time para a disputa do Campeonato Paulista e a contratação de um treinador, Edu. Ó, tô marcando aqui então, o craque Gabriel Mesquita, mais uma... E eu trouxe um detalhe aqui que o ouvinte mandou, rapidinho aqui. Guarani na Copa do Brasil. Olha, você sabe que o meu celular agora ele ferve, Edu. Ferve, né? Ele toca mais do que ramal de pensão. Mas também, você com as suas fontes, você desde domingo, olha. Vou falar um negócio pra você. Nossa Senhora. Dá uma olhada aí, Edu. Tem como mais ferve. recado do que... Pelo amor de Deus. Penteadeira de cigano. Bastante recado, né? É verdade. O cigano trabalha por conta, por tudo de cobre e tal, então ele vai pegando os pedidos, entendeu? E aquilo vai ficando na penteadeira. Mas não tem nada não. O Guarani, olha, eu acho que pelo ranking é difícil, o Bragantino tem que estar entre os 9 primeiros do Brasileiro, porque aí esses 9 primeiros do Brasileiro se juntam ao campeão da Copa Nordeste. É porque no ranking o Náutico estava 18 pontos atrás do Guarani, até a última rodada. Como o Náutico ganhou, Edu? Empatou. Empatou, né? Então, e o Guarani perdeu, aí tem essa diferença. Então, pelo ranking, vai ser muito difícil. Muito difícil. Então, entre os 9 do Brasileiro, mas o campeão da Copa Nordeste, que foi o Ceará, o campeão da Copa Verde, que está sendo disputado, e o campeão da Série B, que foi a Chapecoense. Sim. Essas 12 equipes já estão garantidas na Copa do Brasil, na sua terceira fase. Como o Bragantino, se terminar entre os 9... o Guarani entra porque o Bragantino já tem uma vaga através do Campeonato Paulista, porque foi o campeão do interior no último Paulistão. E a disputa final foi contra o Guarani. Então, se o Bragantino entrar entre os 9, ele abre uma vaga ao Guarani, que foi o vice-campeão do interior. Por esse critério, entraria o Guarani na Copa do Brasil. Um grande abraço, viu, Marquinhos? Ô, Edu, sempre um prazer enorme trabalhar bem, com querido. você. Não tive a oportunidade de fazê-lo pessoalmente, faço agora. Meu querido, muito obrigado. Né, embora a data já tenha passado, mas é janeiro e janeiro vale, né, Edu? Então, um feliz aniversário para você. Obrigado, viu, querido? Que Deus o Obrigado ilumine e o mesmo, proteja. viu? Né, um bom ano, né, de 2021, claro, Muito que com agradecido. muita alegria, ao lado da sua família, da sua mamãe, que eu sei que Isso. você cuida muito bem dela, viu, Edu? Um abração para você. Querido. Um grande abraço, viu? Obrigado, Marquinhos. Um abraço, Edu. Olha, 00:17, vamos ao gabarito. A defesa, oi, Joelson, pois não, a defesa do jogo, vamos lá. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Eu tenho 3 aqui, 4 minutos de jogo, hein? 4 de jogo, estava 0-0, gente. Olha o Guarani no ataque, o Vagninho ficou cara a cara com o Luiz Carlos. Tenta na frente a tabela pela direita, a bola volta com David, recua para Didi, ele domina no campo de defesa, soltando para Pitu, que lindo! O pé canhoto e defendeu Luiz Carlos. Ok, vamos para o segundo tempo. Então o Cajá fez o gol aos 29 do primeiro tempo. Lá vem o segundo tempo, 1-0 Juventude, 25 minutos, de novo no ataque. O Juventude vem no contragolpe, domina, vem pra bola, Augusto para fazer o passe, lançou para Rogério, entrou na área, pé direito, bateu e defendeu Gabriel Mesquita. Rogério desceu na diagonal,
artilheiro, bateu para fazer o gol e com as pernas. Gabriel Mesquita mandou para fora pela linha de fundo em escanteio. Bom, é o seguinte, Greg, aí essa defesa, aí a bola vai para escanteio, correto? Correto. Agora vai ser cobrado o escanteio. Na sequência, vamos ver. Aconteceu Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Vai lá, Batistão. Vai, Batistão, fala aí. João Paulo, escanteio para o Juventude, pé direito, suspendeu na área, toque de cabeça, defendeu Gabriel Mesquita. Defesa impressionante por reflexo. Cruzamento na cobrança de escanteio. Subiu Emerson. De cima para baixo, uma paulada. De testa, impossível de pegar. Mas ele pegou. Gabriel Mesquita. Uma defesa milagrosa. Evita o segundo gol, evita o segundo do Juventude. E aí, Greg, você fica com qual defesa? Sem dúvida nenhuma, essa defesa aí agora. Aliás, a narração do Batista é impressionante, né? Sensacional. Maravilhoso. Para mim, a defesa do jogo foi essa aí, essa terceira opção aí. Foi uma defesa importante e uma defesa que não é para qualquer goleiro, não. Gabriel Mesquita realmente está muito bem aí e... grau de dificuldade dessa defesa aí foi 8. Difícil pra caramba, testada pro chão, perto. E ele faz uma grande defesa. Pra mim, essa daí é a defesa do jogo. Essa foi a 26 do segundo tempo. E pra você, Tigrão? 26 do segundo tempo. Emerson de cabeça pro chão. Gabriel Mesquita com um grande grau de dificuldade pega e o Batista narra exatamente assim. João Paulo, escanteio para o Juventude, pé direito, suspendeu na área, toque de cabeça, defendeu Gabriel Mesquita. Defesa impressionante por reflexo, cruzamento na cobrança de escanteio, subiu Emerson, de cima para baixo, uma paulada. De testa, impossível de pegar, mas ele pegou. Gabriel Mesquita, uma defesa milagrosa. Evita o segundo gol, evita o segundo do Juventude, Marcos Luiz. E na sequência o Romércio acabou metendo a bola para fora, Batista, e na disputa... Muito bem, meia-noite 21, vamos para o gabarito do jogo. Gabarito do jogo. Bonitinho esse apitinho, viu, Joelson? Guarani 0, Juventude 1, gol do Cajá. Oi, Jorzinho. Você fica com qual conceito no jogo e melhor, o primeiro ou o segundo tempo? Pra mim, melhor o primeiro tempo e o jogo foi bom, Edu. Sim, Tigrão, pra você, qual é o conceito do jogo? Jogo bom principalmente pelo empenho e pela volúpia das duas equipes. Eu gostei mais também, indiscutivelmente, da primeira etapa. Jogo bom pra mim. Gabriel Mesquita, pelas duas defesas que fez, na proposta que fizemos agora da defesa do jogo, e no gol do Cajá, se ele teve algum problema e o conceito dele. Teve sim. O primeiro gol ele estava adiantado demais, ele tomou a decisão errada, né, partiu para a bola, não esperou a definição total, né, da bola e acabou se equivocando. Para mim estava um pouco adiantado, ele pensou, ele calculou ali que o Cajá, com toda a sua qualidade, experiência e habilidade, meteria uma bola para um atacante, ele já estaria automaticamente um pouco mais à frente para fazer o corte, mas pegou um cara inteligente, um cara que é um craque de bola, né, que pega muito bem na bola, fez um belíssimo gol, mas para mim o Gabriel deu uma vaciladinha, mas isso daí não é um erro técnico, né, não foi um frango, não foi uma falha, um erro técnico. Mas ele foi muito bem no jogo, né, com defesas importantes. Craque do jogo, para mim, o conceito do Gabriel Mesquita é bom, Edu. O Pablo, Tigrão, olha, ele jogou o primeiro tempo de lateral direito, no segundo tempo jogou mais à frente, porque o Conceição tirou o Renanzinho para colocar o Matheus Ludic. Matheus Ludic foi para a lateral direita e o Pablo, portanto, mais à frente. Mas, enfim, no gol do Cajá, aonde nasce o contragolpe foi exatamente uma bola que o Pablo perdeu. Não sei se você concorda, se reparou, e o conceito do Pablo. E perdeu outras, né? Não só essa. Então ele foi mal defensivamente e ofensivamente, como lateral, ele não foi. Depois, jogando na segunda linha, apareceu mais, até porque se posicionou mais à frente, mas produziu muito pouco. Hoje, mais errou do que acertou.
É um jogador importantíssimo, um dos mais importantes do elenco, mas hoje não foi bem, conceito ruim. Vamos lá, Zorzinho, a dupla de zaga Didi e Romércio, e se você ficaria com o Didi e ficaria com o Romércio também para a sequência? Olha, eu gosto do Didi, eu acho que ele é bom jogador. O Romércio para compor elenco, né? Eu acho que eu ficaria sim, acho que eu ficaria com os dois. Hoje o conceito deles é regular, teve alguns erros ali em alguns posicionamentos, apesar de não ter sofrido tanto, né? Mas às vezes uma cobertura ou outra, o Didi um pouco mais lento que o Romércio. Então o conceito regular para os dois, Edu. Olha, o Bidu participou daquele lance no comecinho, que foi para falar pro Vagninho, o Vagninho perdeu o gol, mas começou com o Bidu, a jogada dele, o passe pro Rangel e tal. E a pergunta também, além do conceito, claro, né, Tigrão? Se o Bidu, se ele cai de produção ou rendimento ou preparo físico no segundo tempo, Tigrão? Cai, mas é absolutamente compreensível, porque é um jogador que acabou de sair aí de uma pandemia, né? De uma virose do Covid-19 que debilita bastante, mesmo sendo um garoto, sendo um atleta, mas o jogador volta bem diferente. Já acontecia antes, agora está com um pouco mais de intensidade. Mas jogou bem, hein? Jogou bem, bons toques na bola, boa saída de trás, dando uma boa sequência. Um jogador que quando começa a construir a jogada, você percebe que vai sair coisa boa pela qualidade que ele tem para bater na bola, leva hoje um conceito regular. Olha, o David, de cara com o Conceição, já perdeu a titularidade, porque o Felipe Conceição, técnico, colocou aí o Bruno Silva, né? Que passou de volante, de zagueiro, passou a ser volante, mas hoje não estava no jogo o Bruno Silva, jogou o David, mas aí o que aconteceu? No intervalo saiu o David, colocou o Rickson. Então, Zorzinho, você analisa os dois aí, o David e o Rickson. Eu acho que o David ele sempre mantém uma regularidade, né? Você vê que ele não compromete, ele protege ali a primeira linha, né? Faz uma espécie de primeiro volante ali. Assim, é um jogador regular, é como o conceito dele hoje, tá? Sempre mantém aquela regularidade, não compromete, né? A gente vê ele errando poucos passes, ele tem aquela disposição dele. O Rickson, ele entrou numa posição que não é a de origem dele. O Rickson gosta de jogar um pouco mais avançado ali, fazendo uma função ali que faz o Murilo Rangel, que faz o Lucas Crispim. E ele entrou ali para tentar ser uma espécie de primeiro volante. Nós ouvimos falar muito pouco do Rickson, né? No segundo tempo. Então, o conceito do Rickson ruim e o do David regular. Vamos lá, falar do Murilo Rangel, que deu assistência pro Vagninho, deixou o Vagninho cara a cara, 4 minutos de jogo. Murilo Rangel veio da Inter de Limeira, completou 27 jogos, mas domingo vai encerrar o contrato do Murilo Rangel. E o conceito dele hoje, Tigrão? Regular, mas não deveria ter sido sacado. Ele hoje teve altos e baixos. Ele errou passes, que normalmente ele não erra, ele tem muita qualidade nesse fundamento. E ele também andou desatento, ele protege muito bem a bola, é difícil de ser desarmado. É um cara que joga muito com o corpo, que joga com a bola colada nos pés, e é difícil, especialmente no canhoto, é difícil o adversário tomar a bola dele. E é difícil ele devolver também de graça. Hoje ele errou uma ou outra, foi desarmado em 2 oportunidades, algo que eu reafirmo é raro, mas teve bons momentos. Teve esse momento aí do principal lance do Guarani na partida, ele participou, e eu acho que não deveria ter sido sacado para a entrada do Caio. Mas ele cansou, não cansou não. Estava ali, mais alguns minutos aguentaria, e depois das alterações, o Guarani, que já não era assim um primor técnico, caiu mais ainda. Mas eu precisei tirar porque precisava oxigenar o time. Tá bom. Então você oxigena com resistência física, com condicionamento físico, e perde todo o seu elan tático. E perde toda a sua qualidade técnica. Essa foi a opção hoje do Felipe Conceição. Conceito regular para o Murilo Rangel. Vamos lá, Lucas Crispim, que no intervalo, entrevistado pela TV, disse: vamos ver o que é que vamos fazer no segundo tempo, tá bom, 1-0 Juventude, porque tem coisa brava aí. Coisa grande. Coisa grande. Se referindo ao bicho de R$1 milhão oferecido pelo CSA, que aliás, o CSA, o jogo foi 1-1 com o Náutico, né? Foi. Então, mesmo que o Guarani tivesse vencido, o CSA não teria subido
E será que pagaria o bicho ao Guarani? Aí tem que pagar, Combinado né? não é caro, né? Tem que pagar, né, Jorginho? Combinado não é caro. Combinou, mas infelizmente o Guarani não venceu. E o Lucas Crispim, como é que foi? Edu, quando o Pablo começou a jogar na segunda linha ali, o Lucas Crispim começou a aparecer um pouco mais, algumas triangulações, né? Mas ficou muito longe, né, daquele Crispim que a gente conhece, né? Que fez aí grandes partidas pelo Guarani, o Crispim que deve estar de saída também. Eu vou dar um conceito regular para ele. Você acha que ele não fica? Edu, tem proposta aí do América, se eu não me engano. Parece que a Chapecoense também está querendo o Crispim. Eu acho que dificilmente vai ficar. E o conceito dele hoje é regular, Edu. Vagninho tá indo pro Curitiba, é isso? A informação? Diz que tem informação aí que o Curitiba tá levando o Vagninho. É uma perda considerável também. Apesar que o Vagninho foi mal no jogo hoje, né? Eu não gostei do Vagninho hoje, mas é bom jogador e é um jogador importante e seria ótimo pro Guarani que ele permanecesse. Mas me parece que vai pro Curitiba. O Vagninho jogou o tempo todo. Qual é o conceito dele, hein, Tigrão? Você quer o Vagninho primeiro ou o Matheus Souza? Pode ser o Vagninho. Vagninho? Vagninho. Conceito ruim. Hoje produziu muito pouco. Apenas aquele lance no início, né, na jogada aí de Bidu e também do Murilo Rangel e mais nada. Muitas bolas alçadas, ele não ganhou nenhuma de cabeça. E por baixo, extremamente complicado, extremamente enrolado, extremamente sem mobilidade, sem criatividade e não conseguindo boa sequência, não conseguindo encontrar um espaço para jogar. Então, hoje, um conceito ruim para o bom Vagninho. Nosso bom dia a você no AM 1170, estamos na Voz do Brasil, estamos no jogo aberto com o gabarito do jogo, depois de Guarani 0, Juventude 1. Já falamos aqui da maioria dos jogadores do Guarani, agora estamos aqui no Renanzinho que jogou até o primeiro tempo só, né? Entrou Matheus Lud. Dele no intervalo. Bom, Renanzinho e Matheus Lud, que fala dos dois em cada tempo, em posições diferentes, mas enfim, Jorginho. Eu assim, não teria tirado o Renanzinho. O jogador que estava aparecendo mais pro jogo, né? Tentando algumas jogadas ali, algumas triangulações. E até que esteve em campo, o conceito dele foi regular. Eu acho que ele não estava comprometendo, muito pelo contrário. Eu, inclusive, teria tirado o Matheus Souza, que depois o Tigrão vai falar dele aí. E o Lud, que entrou meio apagado também, né, Edu? Entrou meio apagado. É claro que tá voltando ao time aí também, né? Teve o problema lá com o Covid. Precisa de ritmo, né? Tava pegando no breu ali como titular, depois, de repente veio aí esse Covid, teve que ficar fora, aí volta de novo. Não gostei. O conceito do Lud, que hoje é ruim, e do Renanzinho regular. Matheus Souza, Tigrão, para você matar essa primeira parte aí, Matheus Souza, não anotei nada dele, jogou até 34 segundos tempo, depois entrou o Alain. Eu acho que não, é um jogador promissor, muito jovem ainda, e a gente tem, por norma, incentivar sempre o aproveitamento da prata da casa, mas hoje totalmente divorciado lá pelo lado direito. Acho até que prejudicou um pouco a própria atuação do Pablo, que a jogada ali de ala de 1-2, ela acabou não acontecendo. E, na minha opinião, na mexida, teria sido muito mais simples ele tirar o Matheus Souza e vir com o Ludic adiantando o Pablo para a segunda linha, do que tirar o Renanzinho e colocar o Ludic e mudar o Matheus Souza de lado. Matheus Souza no primeiro tempo do lado direito, no segundo tempo do lado esquerdo. Hoje, poupar ou perseguir ou não incentivar, não é nada disso. Nós estamos hoje aqui, é um quadro do programa e o quadro é no jogo de hoje. No jogo de hoje ele foi muito mal, o conceito é ruim. Aproveitando o gancho, então, seu conceito para o Felipe Conceição, que já fez a sua despedida, vai para o Cruzeiro, mas pelo jogo de hoje, por aquilo que escalou e por aquilo que acabou substituindo, mexendo, qual é o conceito dele, Tigrão? Para o início, a escalação de início não tem muito reparo a ser feito. Não tem, não. Porque ele ainda tinha, né? Ele já não está mais, mas ele tinha muitos desfalques. Ainda alguns jogadores, não tanto quanto teve algumas semanas atrás, mas ele ainda tinha dificuldade. Tanto é que montou o banco aí praticamente só com jogadores jovens, né?
Eu vejo, por exemplo, o Bruno Sávio, mas também tá voltando de problema aí, né? Aí você pega o Rafael Pim, Lucas Cardoso, Rafael Costa, Bruno Sávio, Vitor Ramon, Alain, Titi, Matheus Ludic, Caio, Bruno Bianconi, Eric Daltro e Rickson. Você vê quanto garoto. Ele ainda tem muito problema para montar o time de início. Então, nenhum reparo com relação à equipe que ele iniciou a partida. Mas nas mexidas não gostei, não. Não gostei. Com as mexidas, ele piorou o time e o conceito dele hoje é ruim. Tigrão, para você um grande abraço. Bom dia, Tigrão. Até a próxima. Bom dia, um abraço a você, Edu, aos amigos da Bandeirantes e até a próxima, se Deus quiser. Felipe Conceição, Zorzinho, na sua opinião, gabarito pelas alterações, saída do Renanzinho, entrou Matheus Ludic, que foi para a direita, e o Pablo, que estava à direita, foi à frente, essas e outras. Edu, eu também não gostei. Não gostei das substituições. Ele tinha o Bruno Sávio no banco, né? Nem colocou o Bruno Sávio, que é um jogador voluntarioso, um jogador que poderia mudar a história da partida aí. As mexidas, sabe assim, Edu, me parece que ele tava naquela... Tô indo embora e vou colocar os meninos aí pra aparecer um pouco, né? Pra tentar alguma coisa aí, dar oportunidade, como eu tenho feito desde o começo. Pro jogo hoje eu não gostei. Acho que a estratégia dele não foi legal, as mexidas também não. Conceito do Felipe Conceição, que a partir de agora não é mais técnico do Guarani, é ruim. Olha, e parabéns à Juventude, né? Subiu. Parabéns ao Juventude, parabéns. Pintado. Parabéns ao Juventude, parabéns ao Pintado, que fez um ótimo trabalho, subiu. Time bem regularzinho, né? Bem organizado, bem, como é que fala? Bem postado dentro de campo, com um plano de jogo legal. Então, parabéns aí ao Pintado por essa conquista. O Pintado é um cara que eu respeito muito. E parabéns ao Juventude, né, Edu, que já subiu da C para B e da B para A. Bem lembrado pelo Tigrão, né? Exatamente, bem lembrado. O Cajá ainda. E o Cajá também, né? Esquecido disso, né? O Cajá é um craque, né? Ele ajudou o Juventude a subir da C para B, depois ele veio para a Ponte. Exatamente. Aí a Ponte conseguiu segurar. O Juventude pegou de volta o Cajá. novamente e o Cajá tá aí. 36 anos o Cajá. Fez o gol do acesso. Exatamente. Da C para B e da B para A. Da B para A. Um abraço, viu, Zorzinho? Valeu, Edu. Um grande abraço para você. Um bom dia, né? Bom dia aí aos ouvintes. E até a próxima, né, Edu? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Valeu, Edu. Agora vai dar um hiato aí, porque... exatamente. A gente, o Paulista, só no final de fevereiro. É isso aí, Zorzinho. Um abraço, obrigado, viu? Meus amigos, lembrando que, por unanimidade, Gabriel Mesquita foi eleito o craque do jogo, hein? Todo mundo votou nele, o Batista, o Tigrão, o Gleger, Marcos Luiz, Gabriel Mesquita, o goleiro Bugrino. Meus amigos, a Churrascaria Sulina desde 1967, o melhor churrasco. Você conhece o novo ambiente? Vá conhecer. Tenho certeza que você irá se apaixonar. A Sulina está mais linda do que nunca, a Grande Sulina. Conforto e qualidade, tudo para oferecer a você e sua família uma experiência gastronômica incrível. Variedade de carnes nobres e macias, suculentas e deliciosas. Anote o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633 em Souzas. Essa é a rua principal de Souzas. A Sulina espera você para saborear um delicioso almoço ou jantar. Tibone no seu ponto favorito, lombo Sulina, delicioso carré de cordeiro especial, perfeito para um jantar elegante e sofisticado. Escalope Diana com risoto de parmesão. Não existe picanha tão saborosa quanto a picanha da Sulina. Se você ainda não experimentou, corra para a Sulina para saborear. E que tal um delicioso fettuccine ao carbonara? Ou então o saboroso frango ao molho curry com lascas de maçã acompanhado de arroz branco e fritas? E se preferir, também tem o polvo à Provençal e deliciosos burgers. Conheça também os pratos do menu executivo, são de dar água na boca. Bebidas variadas e carta especial de vinhos e também uma variedade incrível de drinks para agradar a
todos os gostos. Apetitosas sobremesas como petit gâteau é sempre uma boa pedida e os deliciosos churros com doce de leite. E também tem delivery ou retire no local. Peça pelo WhatsApp 19 3258 1970. 3258 1970. Churrascaria Sulina. Eu repito o endereço: Avenida Doutor Antônio Carlos Couto de Barros, 633, em Souzas. E um abraço para o Emílio, o Matheus e o Rafael, o trio de ouro, comandante da Churrascaria Sulina. 12h38. Bandeirantes.